atrás era o treinador da Ponte Preta, foi demitido justamente numa derrota num derby no Paulistão e agora vem com a Chapecoense, que fora de casa tem uma campanha interessante, com 2 vitórias e 1 empate, inclusive na última partida também fora de casa, empate com o Vila Nova. O desfalque do Kleina é o zagueiro Xandão, suspenso pelo 3º cartão amarelo, Léo. Tem aí os destaques das 2 partidas, importante, Macaca vem com mudanças, a Chape também tem algumas mudanças no time, mas as 2 equipes tentando um resultado positivo na competição, voltar a somar 3 pontos, e ele que vai trazer todas as emoções depois de um longo aquecimento vocal. Tudo bem, Cabelinho? Um grande abraço, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Léo. Esperamos um grande jogo entre Ponte Preta e Chapecoense. Daqui a pouquinho a bola rola no Majestoso para esse grande jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui para levar o gol pra galera. É isso, é o que a gente espera. Gols, hein, Macaquinha? Jogando em casa, gols pra cima da Chape. Eu quero saber se a expectativa é realmente de gols. Com mudanças, time mudado, a Ponte precisa no mínimo de uma postura diferente, né, Cailão? Grande abraço, uma ótima noite, seja bem-vindo. Olá, Léo. Boa noite a você, boa noite ao ouvinte sintonizado aqui na Rádio CBN. Já uma parada de fogo aí pra Ponte Preta, jogo difícil, jogo complicado, a Ponte com um dos piores ataques, enfrentando a melhor defesa, uma das melhores aí da Série B, vem com o técnico Gilson Kleina, muitos ingredientes aí para um bom jogo. Eu espero sim uma boa partida, a Ponte com uma formatação diferente, com jogadores até mais leves, e a gente espera não só a postura, mas tecnicamente uma Ponte bem melhor do que em outras ocasiões e que possa fazer frente à Chapecoense e conquistar os 3 pontos. É isso, um clima gostoso, hein? Campinas tá com um clima legal, não tão vento assim, não tão frio assim, então a expectativa, claro, de um bom jogo. Mandando um abraço pra galera do WhatsApp também, hein? 19991869070. Alô, César, um grande abraço. O César já falou, Léo, manda pra gente aqui o link do novo YouTube da Rádio CBN Campinas, CBN Esportes. É isso, Cezinha, vou mandar não só pra você, mas para todos os nossos ouvintes, youtube.com/esporte CBN Campinas. youtube.com/esporte CBN Campinas. Manda pra cá sua mensagem. O André também aqui, da Vila Padre Anchieta, mandando um abraço pra todo mundo. Vai, nega véia, vai Ponte Preta, mandando um abraço aí pro meu irmão, o Alexandre Bugrino, hein, que está torcendo contra hoje, em Ponte Preta contra Guarani mesmo, não sendo dia de derby. Dri, tudo prontinho? Os 2 times já escalados, né? Escaladíssimos, já entrando em campo neste momento. É isso, então direto e reto, vamos então para a ficha técnica da partida de hoje. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Ponte Preta! Alô, torcedor pontepretano, se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Macaca com 12, Kaique França, 2 Norberto, 3 Thiago Oliveira, 27 Fábio Sanches e 15 Arthur. 19 Amaral, 50 Leonaldi, 55 Matheus Anjos e 20 Fecim. 11 Pedro Júnior e 10 para Luca, Repeteco Alvinegro. 12 Kaique França, 2 Norberto, 3 Thiago Oliveira, 27 Fábio Sanches, 15 Arthur, 19 Amaral, 50 Leonaldi, 55 Matheus Anjos, 20 Fecim. 11 Pedro Júnior e 10 para Luca. No banco, 1 Igor Vinhas, 4 Fabrício, 7 Moisés Ribeiro, 8 Dodô, 13 Bernardo, 16 Ramires, 21 Marcos Júnior, 22 Igor Formiga, 23 Gabriel Venâncio, 26 Jean Carlos, 32 Fraga, 34 Luiz Fernando. Chapecoense! É a Chape do técnico Gilson Kleina, em campo com 1 Wagner, 15 Rony, 3 Léo, 4 Frazan e meia dúzia Fernando, 8 Marcelo Freitas, 18 Betinho e 10 Thiago Real, 49 Claudinho, 20 Luizinho e 39 Jonathan. Repeteco da Chape, 1 Wagner, 15 Rony, 3 Léo, 27 Frazan e meia dúzia Fernando, 8 Marcelo Freitas, 18 Betinho, 10 Thiago Real, 49 Claudinho, 20 Luizinho, 39 Jonathan. Banco de reservas, 85 Saulo, 16 Vitor Becker, 66 Kevin, 70 Rayan, 38 Matheus Bianchini, 71 Pablo Oliveira, 32 Lima, 73 Derek, 30 Rodrigo Varanda, 25 Maranhão e 13 para Orejuela. A arbitragem do jogo. Trio de árbitros
arbitragem baiano. Marielson Alves da Silva é o dono do apito. Auxiliares, Eli Carlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias. No VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Ponte Preta. Chapecoense. 9 horas e 25 minutos, Carlão, só pra fazer aquele rapidinho antes da gente passar a bola pro Cabelo, a gente já falou das mudanças, da expectativa, a Ponte vem 3 jogos aí sem vitória, o que mais tem que mudar? É a raça, é a pegada, o que tem que ser hoje o espírito ponte pretano? Ô Leozinho, até porque essa é uma característica do time da Ponte, principalmente com os garotos, né? Os dois do meio, os 2 cães de guarda, o Amaral e o Leonardo. O que tem que mudar é a qualidade técnica. E hoje o Hélio coloca um time mais qualificado. Se os jogadores escalados estão rendendo ou não é outro problema. Mas que o Matheus Anjos tem a sua qualidade, o próprio Pedro Júnior, o Arthur do lado esquerdo. Então é uma Ponte mais leve do que em outras escalações, em outras formatações. Então, a partir desta montagem de time para o jogo contra a Chapecoense, principalmente com o Matheus Anjos, que é um cara que pode organizar, não sei se ele vai ter essa capacidade, mas ele tem essa característica de jogo, a gente espera uma Ponte mais agressiva e tecnicamente mais evoluída em relação a outras escalações em jogos anteriores. É o que todo mundo espera, o torcedor ponte pretano também. A bola rola, estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Chapecoense, por isso eu já passo a bola pra ele. Alô, alô, Cabelinha, já com a voz aquecida, vai que é sua pra esse primeiro tempo com a macaca, Cabelinha. Ponte Preta. Chapecoense. Legal, Léo Torinho, amigos do futebol da CBN Campinas, você que está em 99,1 FM, você que está acompanhando através do YouTube, no Esporte CBN Campinas, é o nosso novo canal de esportes aqui na CBN Campinas, no YouTube. Esporte CBN Campinas, você que está em 99,1 FM, você que está no aplicativo, você que está acompanhando em alguma das nossas plataformas, aliás, muita gente através das nossas plataformas neste momento acompanhando a nossa transmissão, pode mandar aquele recado bacana, pode participar com a gente, vai lá no YouTube, manda mensagem, manda recado através do nosso WhatsApp, o 991869070, o importante é você interagir conosco nesta noite de terça-feira, dia 24 de maio de 2022, nona rodada Série B do Campeonato Brasileiro para Ponte Preta e Chapecoense. Você que já acompanhou aqui na CBN Campinas a vitória do Veracruz Basquete sobre a equipe do Blumenau, 57-52, o placar vitorioso da equipe de Campinas no basquetebol feminino. É a Liga de Basquetebol Feminino também aqui na CBN Campinas. As duas equipes vão se ajeitando no gramado, aí a Ponte Preta jogando com o uniforme branco, com a faixa preta no peito, a equipe da Chape toda de verde, a equipe da Chapecoense, tradicional uniforme todo verde da Chape, para esse confronto com a macaca no Moisés Lucarelli nessa noite de terça-feira. Olha que nós já tivemos outra partida hoje também, né, Léo Toninho? Tivemos o CRB jogando contra a equipe do Sport, aquele jogo que ontem não aconteceu devido ao dilúvio lá na Ilha do Retiro, que a gente nadando no gramado. Tá de brincadeira comigo, né? E o jogo aconteceu hoje e com chuva. É isso que eu vou falar, choveu demais. É uma época que chove bastante lá no Recife. Olha, o CRB, hein? De Daniel Paulista, 2 jogos, 2 vitórias, viu, Cabelinha? Venceu o Sport pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho tem Ponte Chape. As demais partidas a partir de quarta-feira. Só um detalhe, os 4 primeiros na competição: Cruzeiro 19, Bahia 16, Sport 15 e o Vasco 14. Zona de rebaixamento, tem aí Vila Nova 8, CSA 8, Guarani 8 e Tombense 8. Muito bem, bola está sendo colocada no centro do gramado, vai começar a partida do Moisés Lucarelli. Jogão de bola para você acompanhar aqui na CBN Campinas, pelos 99,1 FM, também em todas as plataformas, YouTube, no portal CBN Campinas, no nosso aplicativo. Aliás, se você não tem o aplicativo da CBN ainda, vai lá na lojinha no seu smartphone, faça o download, instale no seu celular o aplicativo da CBN Campinas. Tá tudo pronto por conta do senhor Marielson, baiano Marielson, tá ali para dar o apito inicial, tá tudo pronto. Pequeno público no Moisés Lucarelli, aliás, muito pequeno o público nesta noite no Moisés Lucarelli. Cabela. Oi, diga, Adri. Imagino que essa noite, infelizmente, menos de 2.000 torcedores, já que sempre no Majestoso você pede para eu dar uma estimativa e hoje, infelizmente, ela vai ficar um pouco abaixo. Apita o árbitro. Bola rolando no futebol da CBN Campinas. Ponte Preta. Chapecoense. Futebol, vamos CBN.
Temperaturas de 17 graus. O Moisés Lucarelli toca a bola, a equipe da Ponte Preta nesse comecinho de jogo. Bola tá rolando do Moisés Lucarelli, nona rodada desta Série B do Campeonato Brasileiro. Tá ali o Amaral, toca na bola lá pela direita, sai jogando por ali o Thiagão. Thiago Oliveira toca no Fábio Sanches, sai trabalhando a bola, a equipe da Macaca, campo defensivo todo encolhido ali, a equipe da Chape. Amaral fica com ela, gira o corpo, atravessa a linha de visão do campo, já bota no campo de ataque com o Fecim. Lado esquerdo, faz o break, puxa mais atrás, toca na bola. O Arthur que tá de volta na equipe da Macaca. Volta a bola com o Fábio Sanches, já rola ali pela intermediária, trabalhando com o Thiagão que toca na bola, vai buscando espaço a equipe da Macaca de um lado, de outro, vai tocando a bola a equipe da Ponte. Fábio Sanches fica com ela, domina, rola a bola pelo lado esquerdo, de um lado, de outro, vai trabalhando a bola, vai tocando a equipe da Macaca, vem pelo meio, ali com o Amaral, foi travado, rouba a bola a equipe da Chape, sai trabalhando pelo lado direito, já bota a velocidade, vem pro campo de ataque, Luizinho. Foi programado, pede falta, o auxiliar tá dando ali, eu não sei se o arremesso manual, esse acabou marcando a falta ainda ali pra equipe da Chape, o Dri. Ele marcou falta do Arthur, pelo que eu entendi ali, uma falta do Arthur em cima do Luizinho, o Arthur que veio com o braço, Arthur que tá voltando hoje depois de um longo período por causa de uma lesão muscular. Pois é, Arthur tá de volta, aliás o elenco da Ponte Preta, o time da Ponte Preta em campo com muitas mudanças em relação ao jogo do Bahia na última sexta-feira. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Carlão também a respeito disso. Tem falta que favorece a equipe da Chape. Vai se ajeitando o Betinho para fazer a cobrança. Vai todo mundo ali para cima da linha da grande área. Tá preocupado o Kaique França. É falta que favorece a Chape. Vem bola para a grande área. Tá autorizando o árbitro. Falta para a Chape. Com esse comecinho de jogo. Correu o Betinho para a bola. Saiu o cruzamento. Veio o rasteirinho por baixo do bate-rebate. A bola acabou batendo ali na canela do Amaral. Foi nas mãos do Kaique França que bota a ordem da casa da Macaca, Adri. Nenhum problema. A bola bateu no Amaral depois que os atacantes da Chapecoense não conseguiram aproveitar o cruzamento da cobrança de falta. Tudo tranquilo, o Kaique França já repôs a bola. 2 minutos de bola rolando, primeiro tempo 0-0 o placar do jogo, Carlão. Muitas mudanças para esse jogo, mas voltando os jogadores, não é aquela mudança, tá mudando todo o time, não, os jogadores estão voltando, que estavam entregues ao departamento médico e também fora por cartões, né, Carlão? E jogadores com um nível superior aos que estavam, né, o próprio Arthur, mais experiente, olha a Macaca. Segura, Carlão, vem Macaca, Pedro Júnior, bota a bola lá pela direita, Luca, pintou o cruzamento, desviou, bola foi para fora, escanteio. O goleiro Wagner tentou até fazer a defesa, não deu, a bola foi para fora, escanteio que favorece a Macaca lá pela direita, Adriana. O Luca tentava o cruzamento ali pelo lado direito, mas ela acabou desviando no Léo e foi para escanteio. O goleirão Wagner ainda tentou evitar o escanteio, não conseguiu. É o primeiro do jogo, Fecim na bola. Fecim de perna canhota na cobrança do esquinado, vem bola para grande área, todo mundo lá dentro, aumenta o volume aí, torcedor da Macaca, autoriza o árbitro, Fecim, levantamento na área, desvio de cabeça, a bola tá viva, para fora do gol. Fábio Sanches subiu ali no primeiro pau, fez o desvio de cabeça, ele toca de cabeça, mas a bola ainda bate no ombro, vai pra fora, só tiro de meta, Adriana Almeida. É um período longo de inatividade aí do zagueiro Ponte Pretano, a bola veio nele, ele até tava sem marcação, mas não conseguiu o tempo perfeito da bola para conseguir um cabeceio que alcançasse ao gol. Tiro de meta 0-0 no Majestoso. Agora sim, Carlão, bola tá ali no campo defensivo da equipe da Chape, vamos lá, vamos falar dessas voltas da equipe da Macaca. São jogadores superiores aos que estavam, né? O Arthur mais experiente que o Jean, o próprio Matheus Anjos, se não vive um bom momento em relação ao Ramon, mas tecnicamente é um jogador que pode entregar, que pode ser esse cara de organização. E o Luca à frente, né? O Luca é referência técnica, é o líder da equipe. O Pedro Júnior não é bobo, né? No Campeonato Paulista deu alguma amostra, depois caiu, sucumbiu junto com o time, mas pode dar uma resposta também nesta Série B. A Ponte tem tudo aí para evoluir com esses jogadores que estão voltando. Bola tocada para fora, remessa manual que favorece a Macaca no campo defensivo. 0-0, placar do jogo, 4 minutos deste primeiro tempo de bola rolando. Pois não, Adriana? E ainda falando sobre esses retornos, no jogo contra o Bahia já havia uma expectativa, pequena, é verdade, mas que, por exemplo, Luca e Fábio Sanches já pudessem aí estar à disposição, porque eles já passavam por um período de transição, já haviam saído do departamento médico, só estavam naquele período de recondicionamento físico. Mas a Ponte e a comissão técnica, entendendo que o campeonato da Ponte é outro que não ainda de pensar no acesso, preferiu então poupar, preservar esses jogadores para um jogo contra o Bahia, uma viagem, um gramado diferente,
para eles estarem em perfeitas condições justamente para esse jogo que esse sim é considerado um jogo crucial para a Ponte em casa contra uma adversária que também pode brigar contra o descenso. Lançamento feito lá pela direita, chega ali brigando pela bola Pedro Júnior, comete falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Chape no campo defensivo. 0-0 é o placar do jogo, 5 passados deste primeiro tempo. Vai participando aí, ó, 991869070, 19 é o DDD, você pode participar com a gente mandando o seu recado através do nosso WhatsApp. Tá no YouTube? Pode mandar recado também através do YouTube. Não tá no YouTube? Vai lá pro YouTube, Esporte CBN Campinas, que você inscreva-se no canal, já acione o sininho, manda sua mensagem, participe conosco. É a CBN Campinas dando um show na transmissão de Ponte Preta contra a Chapecoense. O jogo tá parado, tem falta do Arthur ali mais uma vez sobre o Luizinho ali pela direita, é falta que favorece a equipe da Chape. 5h40 deste primeiro tempo, 0-0. Vai chegando ali mais uma vez para a cobrança, quem chega com muita calma, muita tranquilidade ali para fazer a cobrança na equipe é o Roney. Roney já faz a cobrança, joga lá atrás com o Frazan. Bota no campo de ataque, lançamento foi feito, vem Norberto para fazer a cobertura, comete falta para cima do jogador que é o Thiago Real, tá parado o jogo, é o experiente Norberto sobre o mais experiente, o Thiago Real, que ficou caído ali no meio campo, põe a mão no tornozelo, aquele famoso tempinho precioso que vai ganhando ali o jogador da equipe da Chapecoense, mas pegou, né, Dri? Ah, pegou, né? E você falava da experiência de Thiago Real. Thiago Real que passou pela Ponte Preta, né? Inclusive numa campanha em 2018 que a Ponte quase conseguiu subir naquela arrancada na reta final da Série B. E quem era o treinador da Ponte? Gilson Kleina. Então, dobradinha Kleina Real agora na Chapecoense. Luca toca na bola para Pedro Júnior, aberto lá pela direita, encara a marcação que chega para cima dele, devolvendo o Luca na linha de fundo, pintou o cruzamento, espalmou o goleiro, a bola vem pelo meio da área. Chega Léo para ficar com ela, sai jogando para a equipe da Chape e tocando a bola no campo defensivo. Rola para o Fernando, dá um bicando a bola, joga para o campo de ataque no meio do caminho, quem sobe de cabeça ali é o Fábio Sanches, ajeita a bola pela direita, vem Leonardo por baixo e joga hoje com a camisa número 50. Ele chegou na bola, cometeu a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece mais uma vez a equipe da Chape. Quantas faltas a Ponte Preta já anotou nesses 7 minutos de jogo, Edri? É, a Ponte Preta que tá pegando firme aí pra cima dos jogadores da Chapecoense, tentando impor um ritmo de jogo forte, só que com bastante falta. E tem bastante jogador da Ponte pendurado, daqui a pouco eu passo. 7 minutos e meio, toca a bola mais uma vez, a equipe da Chape na saída do campo defensivo, vem trabalhando ali com o Frazan, abre pelo lado direito, trabalha a bola, uma chegada mais uma vez ali do Roney, que devolve lá atrás com o Léo, Léo toca na bola, vem pela intermediária, trabalhando o Marcelo Freitas, Marcelo toca na bola, já despacha no campo de ataque, lançamento feito, saiu Kaique, França da área, de perna canhota, dá um bico na bola, joga pra fora do campo em arremesso manual que favorece a equipe da Chape. Vai se ajeitando a Chape, já faz o arremesso. O Fernando joga no campo de ataque. Lançamento feito lá pela esquerda. Luizinho faz o domínio, toca na bola, faz a proteção, gira o corpo. O Betinho também por ali. Domina de um lado, de outro, trabalha. Bola recuada, começa de novo a equipe da Chape. Vai recuando, faz o break. Tem marcação do Pedro Júnior na roubada de bola. Ele rouba a bola, vai programado, pede falta. O árbitro diz que não. Só manual para a equipe da Chape. Já cobrado o Fernando, toca na bola, bota no campo de ataque. Lançamento foi feito lá na frente pro Jonathan. Briga pela bola, zaga da Ponte Preta no bate, rebate, no perde, ganha, sobra ali no meio. O Thiago Real briga pela bola, a Ponte dá roubada mais uma vez com o Amaral no bate, rebate ali. E a briga é boa no meio campo. Leonardo fica com ela, já faz a cobrança da falta. Rapidamente toca na bola para Norberto, aberto pela direita, já dá um tapa na bola pro Pedro Júnior. Fez a tabelinha com o Lucas, recebe de volta, botou na frente. Ele esperava o Norberto chegando ali na linha de fundo, parou no meio do caminho o Norberto, ele joga, a bola vai para fora, é só tiro de meta que favorece a equipe da Chape, Dri. É, faltou ensaio ali nessa jogada, né? Porque a Ponte evoluía certinho pro ataque e aí o Norberto não passou, o Pedro Júnior depois pediu desculpa pro Norberto, ficou aquela coisa estranha. Melhor pro Wagner, goleirão da Chapecoense, que vai cobrar o tiro de meta. Carlão de Freitas, já 9 minutos. E o jogo, Carlão? Jogo bom, jogo movimentado. A gente percebe que a Ponte tenta tomar a iniciativa. Já chegou em 2 oportunidades com o Fábio Sanches de cabeça e principalmente com o Luca, né, numa trama interessante com o Pedro Júnior. E
a Chape vai na dela, né? Com o estilo de jogo adotado pelo Gilson Kleina, um pouco mais defensivo, tentando jogar no erro da Ponte, como foi agora no lance anterior, em que o Kaique França saiu para cortar. Mas um jogo bom, a gente percebe uma Ponte com vontade, uma Ponte intensa e até criando jogadas importantes no setor ofensivo. O Luca vai no carrinho lá na lateral direita da Chapecoense para fazer o corte. Briga pela bola, Chapecoense já faz a cobrança, tenta chegar no campo de ataque, no meio do caminho, ela sobra com o Fábio Sanches, gira o corpo, dá um bico na bola. Ali para a intermediária, vai sobrando mais uma vez com o Betinho. Betinho toca na bola pela direita, fez a tabela. Luizinho recebeu, dominou, protege, marcação vai para cima dele. Vai tentando ali o Fábio Sanches, o zagueiro que saiu lá do campo defensivo para fazer o corte lá no campo de ataque da equipe da Ponte Preta e comete a falta. O jogo tá parado ali, mais uma falta contra a Macaca lá no campo de ataque. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 passados deste primeiro tempo de bola rolando. É a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que você acompanha aqui na CBN Campinas. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Chapecoense. Também 0 para Chape. Central da bola, Léo Toninho. Opa, e no WhatsApp, 19991869070. Aqui o Gustavo e o João Magalhães, da Vila Industrial, mandando um grande abraço para toda a galera. E também atualizando aqui os placares: Libertadores da América, Flamengo, Sporting Cristal, Palmeiras e Deportivo Tátira, todos empatados em 0-0. Futebol do CBN. Olha a Chape, vem pro campo de ataque ali pela direita com Rony. Perna direita, levantamento na grande área, desde de cabeça, vai chegando o Kaique França para ficar com ele, bota a horta na casa da Macaca. Pois não, Adriana Almeida. Você falava do excesso de faltas da Ponte Preta nesse começo de jogo. Dá para perceber os jogadores da Ponte, quando a Chape tenta sair, eles estão tentando adiantar essa marcação. Isso é um sinal até de maior número de faltas. E outro aspecto também é que nos primeiros 10 minutos a Ponte cometeu 5 faltas, ou seja, a cada 2 minutos uma faltinha da Macaca. E tem bastante pendurados aí. Você traz daqui a pouquinho essa lista dos pendurados da Ponte Preta, porque a Ponte já perdeu 2 na rodada passada por suspensão, terceiro cartão, no caso o Alisson e também o Felipe Amaral. Eu misturar Leonaldo com o Felipe Amaral. Eu ia falar, mandar um Léo Amaral. Mas já tem mais pendurados nessa rodada, é isso, Bia? Exatamente. 2 jogadores do setor defensivo, o Thiago Oliveira e o Norberto, estão pendurados, além do técnico Hélio dos Anjos. Bola tocada para fora, em escanteio que favorece a equipe da Macaca lá pela direita. É mais um escanteio que favorece a Ponte. Lá não tá dando só arremesso manual, bandeira de só manual já cobrado pela Macaca. Lá pela direita a Ponte trabalha a bola, vem mais uma vez o Pedro Júnior por ali, faz o domínio, recua atrás, faz o tabelinha. Vem pela meia direita, Matheus Anjos tenta a finta, perde a bola. Recupera para sair jogando a equipe da Chape, deu uma titubeada ali o jogador da Chape, por baixo faz o corte, o Amaral joga para fora, tiro de meta para a equipe da Chapecoense. 12,5 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. 12 minutos e 40 deste primeiro tempo, sai trabalhando a Chapecoense mais uma vez com o Rony. Do lado direito ele já faz o domínio, bota no campo de ataque, lançamento feito ali com o Luizinho. Ele recebe, domina, vem na diagonal, puxando pela perna da canhota. Quem acompanha o Arthur, saiu lá da lateral, foi acompanhando o Luizinho, até do outro lado. A bola só chega com o Fernando, recebe, domina, faz a finta bonita pra cima do Pedro Júnior, carregou, tocou pelo meio, Luizinho vem com ela, chega por baixo o Thiagão pra fazer o corte e sai jogando para a equipe da Macaca, mas faz o passe errado, já recupera mais uma vez o Frazão, que vem com ela no bate e rebate, a Ponte faz o break, o corte é feito, é falta. Chegou para fazer ali a cobertura o Amaral, fica reclamando, é o Leonaldo, né, que tá ali, acaba reclamando ali, tá caído o jogador que era o Frazão, que chegava no lance, e o árbitro parece que já foi ali para pegar o cartão, para dar cartão pro jogador da Macaca, é isso, Adriana? E tem que ser cartão amarelo pro Leonaldo, pelo menos ele não estava pendurado, ele fez a falta, apontou a bola. Ele pode até ter mirado a bola, mas ele chutou o ar e aí foi a coxa do Frazão junto com o tornozelo e com tudo mais. E era falta realmente para cartão. E agora a Chapecoense com uma chance perigosa. Deve vir uma bola alçada na área. Acho que não é chute direto não, hein, Cabela? O que você acha ali? Ixi, mais um cartão pro Luca ali agora também. É o bate-boca, esquentou ali com o Luca, hein?
Pois é. O Luca foi tomar as dores do Leonaldi, reclamou que não era falta para cartão. O árbitro continuou discutindo. O Luca não cansa de discutir. É bom que o Norberto agora pede para ele esfriar a cabeça, porque o Luca tá voltando hoje, depois de 2 jogos fora por lesão, já toma um cartão amarelo. Os jogadores da Ponte têm que ter a cabeça fresca, né? Não estamos nem com 15 minutos de jogo ainda. É um jogo que a Ponte consegue vencer, mas com os nervos no lugar. E o Luca tá encarando o árbitro ali. O árbitro já deu amarelo para ele, já ameaçou pegar o cartão vermelho. Os jogadores não deixam disso, o árbitro voltou atrás. Mas tem que tomar cuidado, Luca. Numa dessa, toma um vermelho de graça, né, ô Carlão? Principalmente quando o árbitro não tem a malandragem, né? Como os feras que a gente costuma citar aqui. Então tem que tomar cuidado, já está pendurado, é um jogo nervoso. O Naldi também, né? Porque é um jogador de marcação. A gente tem que acalmar um pouquinho os ânimos aí. Inclusive o Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, falou desses cartões tomados de bobeira, né? Falou e frisou muito bem o cartão tomado pelo Olisson no jogo contra a equipe do... Foi antes? Novo Horizontino, exatamente. É falta que favorece a equipe da Chape. É falta ali pela meia esquerda, correu pra bola, batida rasteira! Kaique França cai pra fazer a defesa, bota a bola ali no meio do gol. Bateu direto, Adriana. O Betinho, que um dia vestiu a camisa do Guarani, chutou rasteiro, ela foi no meio do gol e ali Kaique França, pra quem já pegou pênalti bem mais difícil, ficou tranquilo pro goleirão da Macaca. Falta aqui, favorece a equipe da Ponte do campo defensivo, tá lá, vai pegando a bola rapidamente pra fazer a cobrança. O Amaral, o Leonaldi estão ali na bola para fazer a batida. Vamos chegando a 16 minutos desse primeiro tempo. Vai mandando sua mensagem, o seu recado através do WhatsApp, o 991869070. Manda mensagem aí, interage conosco. 991869070, 19 é o DDD. Vem a Ponte Preta pro câmera, tá com o Arthur pela esquerda, dá um toque na bola, Rony. Faz o corte e bota para fora, Emanuel, que favorece a equipe da Macaca. Lado esquerdo, mais uma vez, vai se ajeitando ali o Arthur para fazer a cobrança. Tem Matheus Anjos próximo a ele, lá na grande área, na chegada ali pela esquerda. Mais uma vez vai trabalhando a bola com o Fecim, já faz o domínio, marcação encosta pra cima dele, vem pertinho da bandeira do escanteio, briga pela bola, diz que foi empurrado, pede a falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, saída de bola da equipe da Chape, Fecim bota o corpo à frente mais uma vez, fica com ela, no bate e rebate, no perde e ganha por ali, sai jogando a equipe da Chape. E o árbitro agora pega o impedimento. Quando a bola foi devolvida para o Fecim, ele estava em cima da linha de fundo. Ele é o último jogador, então ele estava em posição irregular na marcação ali do impedimento da equipe da Macaca, viu, Adriana? E é melhor acabar assim essa jogada, né, Cabelo? Porque que lance feio. 4 jogadores, 2 de cada lado, ninguém conseguia tirar a bola, ninguém conseguia dominar, ficou ali aquele mini pebolim, né? E pelo menos o juiz falou, acabar com tudo isso aqui, é impedimento e pronto. Vamos parar com esse trem aí. Aliás, Carlão, o jogo tá muito brincado, hein, Carlão? É característica, né? E a Ponte já tomou 2 amarelos, então tem que tomar muito cuidado com isso, hein? Justamente isso que nós falávamos com relação ao Leonaldi, né? Porque é um jogador de contenção, mas a partida é a cara da Série B, né? Times truculentos, times fortes, né? Jogo de imposição, a Chapecoense vem pra jogar no erro da Ponte, vem pra se defender, e a Ponte nervosa, ansiosa, querendo mostrar serviço, por isso chegando junto aí a rapaziada. Mais uma vez, o alerta pro Leonaldi, porque é um jogador de marcação. 17h40 deste primeiro tempo, sai trabalhando a Macaca com o Norberto lá pela direita, faz o domínio, recua com o Tiagão, ele vem com ele, o zagueirão vem tocando a bola, vem carregando, buscando alguém para fazer o passe, passa do lado esquerdo com o Fábio Sanches, o outro zagueiro da equipe da Macaca, vai trabalhando a bola, Ponte, vai tocando, a Chape fica esperando o Arthur, já faz o domínio na perna canhota, toca do lado, recebe por ali o Amaral, já fez o passe com o Matheus Anjos, que devolve lá na defensiva com o Tiagão, levanta a cabeça, rola a bola com o Norberto, lado direito, atravessa a linha divisória do campo, vem tocando a Ponte, vem buscando espaço, fechada a equipe da Chape, mais uma vez com o Tiagão, que rola a bola com o Fábio Sanches, ele faz o domínio, trabalha, mais uma vez a chegada do campo de ataque, opa! Chegando ali o Betinho pra cima do Luca e vai pintar cartão por 18 da equipe da Chapecoense, Adriana. Equilíbrio no placar e agora equilíbrio nos cartões amarelos, se a Ponte já tem um, na verdade a Ponte tem 2, não tá equilibrado não, a Ponte já tem 2 cartões amarelos e esse é o primeiro da Chapecoense, Betinho, camisa 18. E posso falar uma coisa? O Luca deu esse cartão amarelo pro Betinho, viu, Carlão? Foi ou não foi? O jogador, quando ele é experiente, tem quilometragem, ele já também vai manjando o árbitro. Ele percebeu que o árbitro gosta de conversar, então ele vai querer apitar o jogo também, o Luca. Mas tem que tomar cuidado, tá pendurado.
Toca a bola, a equipe da Chape vem para o campo de ataque, bola rolada ali pela intermediária. Thiago Real toca de calcanhar, vem cruzamento na área, nas mãos do Kaique França. Bota a ordem na casa da Macaca. Tem pressa na saída, já despacha para o campo de ataque, lançamento. Opa! Ia chegando no campo de ataque o lançamento da equipe da Macaca, o Frazan esticou o braço ali na cabeça do Luca e a falta tá anotada, Adriana. E foi falta ali, fez uma carga maior para cima do Luca. O árbitro já tá comprando ali a do Luca depois de tanta discussão. Melhor para a Ponte, mas o placar segue 0-0. Toca a bola, a equipe da Macaca ali pelo meio. Errou Fábio Sanches, a saída de bola, sobra de bola pelo meio com Jonathan. Ele tentava a finta ali, acabou perdendo a bola, recupera. Leonardo sai trabalhando para a equipe da Macaca. Botou na frente o lançamento, ela na ponta direita para a chegada do Luca. Vai para o cruzamento, corte feito, bola para fora. Tiro de meta. Último toque do Luca, bola pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Chapecoense Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. É interessante, Adriana, Carlão, a todos que acompanham, né? O Luca toca na bola, a bola vai pra fora. Ele levanta apontando escanteio, quando ele vê o Bandeira apontando pro tiro de meta, ele olha e fala assim, beleza, valeu. Não, sem abrir a boca, já tem amarelo, não vamos discutir. Você viu o toque marcando, vamos girando o tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Série B do Campeonato Brasileiro é a 9ª rodada, tá acontecendo o jogão no Moisés Lucarelli, você acompanhando aqui na CBN, vem Macaca pro campo de ataque, Matheus Anjos, caiu, pediu falta, ficou caindo, briga pela bola, o Fecim, na roubada de bola vem Macaca, Fecim com ela, gingou de um lado, de outro, puxou pelo meio na área, pegou a marcação pra cima dele, levou a melhor na batida da bola, o desvio, a bola vai pra fora e só tiro de meta. Tem que ter passado essa bola, o Fecim ali na área, tinha jogador esperando, Adriano Almeida. Ele demorou demais para tomar uma decisão, né? A tomada de bola dele com o carrinho limpo, na boa, foi bonita. Mas aí, depois que ele passou do primeiro, aí já começou a virar firula. Mas também não vi atacantes da Ponte chegando perto do Fecim. Acho que faltou um pouco de sintonia ali no setor ofensivo para que essa bola chegasse no gol. Abaixou a cabeça e sai da frente que eu tô chegando. 21 minutos e meio de bola rolando desse primeiro tempo. Placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 pra Macaca. Chapecoense. Também 0 pra Chapecoense. Central da bola, Léo Toninho. Opa, mandando mais uma vez um grande abraço a toda a galera do WhatsApp, hein? Mandando mensagem aqui, boa noite. Marcial curtindo o jogo, eu vi na CBN. Aquele abraço à torcida da Ponte. Vai Macaca. Cezinha também pediu aqui um grande abraço a toda a galera do Campo Grande. Abraço demais. E no youtube.com/esporte CBN Campinas, o Emerson. Vamos, nega velho. Cristiano, boa noite. Cabela, Carlão, Dri, tamo junto. Um grande abraço pra galera do Sumaré. E a Aninha, como sempre, a Aninha lá de Amparo. Um grande abraço a todos de Amparo. Futebol, vamos CBN. Vem Macaca pro campo de ataque, Pedro Júnior, cruzamento feito, sobrou Matheus Anjos na dividida, desvio, bola pra fora. Escanteia pra Macaca, é lá pela direita e mais uma boa chegada, a Ponte ali pela direita, Adriana. A Ponte vai se organizando conforme os minutos passam, o ataque vai se encontrando cada vez mais. Dessa vez, Matheus Anjos pela direita. Na hora do cruzamento foi muito bem travado, é mais um escanteio pra Ponte. Fecim, de novo ele na bola. Segundo escanteio do jogo, segundo pra Macaca, Fecim na bola de perna canhota lá pela direita. Vem bola pra grande área, aumenta o volume aí, torcedor da Ponte, quem sabe agora. Fecim na cobrança, bola levantada, segundo pau, sobe a zaga da Chape para fazer o corte do bate-rebate, a bola espirrada, sobra ali na saída de bola rápida da equipe da Chapecoense que vem buscando o campo de ataque com Jonathan. Ele briga pela bola, que chega também o Luizinho, cai no gramado, pede falta, a bola vai para fora, arremesso é manual para Macaca. Já cobrado, sai jogando com o Norberto, toca na bola ali pelo meio, vem buscando mais uma vez a saída de bola, a equipe da Macaca pela intermediária, toca na bola, Fábio Sanches fica com ela, rola a bola com o Arthur, lado esquerdo, já faz o domínio, camisa 15 da Ponte, despacha para o campo de ataque, lançamento feito pro Fecim, tocou pelo meio da área, não tem ninguém da Ponte por ali, chega Fernando, dá um bicão na bola, subiu, desceu, quem briga é Matheus Anjos pela bola, bateu no cucuruco do Matheus Anjos ali, sobra com a Chape, vem Leonardo, comete falta e o jogo tá parado. É falta que favorece a equipe da Chape no campo defensivo, mais uma, e favorece a Chapecoense na saída de bola, e o Hélio dos Anjos, ele vai à loucura na beira do gramado, viu, Adriano Almeida? Eu acho que ele perde uns 2 quilos por partida. É
quase igual o jogador que entra em campo, porque ele não para, elétrico, e ele tá bravo porque ele quer o time dele mais pra frente. Sabe da importância da vitória essa noite. É verdade, eu acho que ele emagrece mais na cabeça, nos neurônios, tanto que esquenta, viu, Carlão? Ah, e esse time faz emagrecer, hein? Esse time é dureza, rapaz. Perde a fome. Perde a fome. 24 Perde o sono. passado. Olha a Chape, vem pro ataque, o Luizinho ali pela direita, tem marcação pra cima dele, chamou pra dançar, encarou a marcação do Tiagão, carregou linha de fundo, preparou o cruzamento, vem pro meio da área. Chega ali pelo meio, Leonaldi pra fazer o corte providencial, botou pra fora. Em manual pra equipe da Chape, ela pela esquerda, o próprio Fernando já chega lá na cobrança. Tem pressa, o camisa meia dúzia da equipe da Chape. Ele busca alguém pra fazer o passe, ninguém chega, ele vai esperando, agora sim, joga na área pro Jonathan, tem marcação em cima dele do Norberto. Norberto inteligente, joga a bola nos pés do Jonathan, que fica pedindo o último toque da Ponte Preta. O árbitro falou assim, não, é só tiro de meta. Tem informação chegando, Léo Toninho. Na Libertadores da América, hein? Gustavo Scarpa abre o placar para o Palmeiras diante da equipe do Deportivo Táchira. Depois de uma falha, a bola passou no meio das pernas do goleirão. O Palmeiras tem o melhor ataque da história da fase de grupos, com 22 gols. É a melhor campanha da história na Libertadores da América. Que coisa, hein? E quer mais? Scarpa 2 vezes, hein? Acabou de marcar o segundo, agora Palmeiras 2, Deportivo Táchira 0. Virou peneira. 25 minutos e meio, primeiro tempo, 0-0. Chape, Ponte, Chape. Arthur com ela faz o domínio, recua com Fábio Sanches, já faz o domínio da perna direita, rola a bola pela intermediária, campo defensivo, Tiagão já domina a bola, bota lá pelo lado direito com o Norberto, faz o domínio, Leonaldi já bota na frente, agora sim, vai descendo com Pedro Júnior, breca, olha, busca espaço, puxa pelo meio, vem carregando a bola, a equipe da Macaca no campo de ataque, faz a tabelinha com o Luca, volta no Pedro Júnior, bola esticada demais, Fecim, fica na sobra, bola rolada, é falta. Brigava pela bola, Pedro Júnior cometeu a falta, é falta que favorece a Chape, mais uma vez ali perto da grande área defensiva da equipe da Chapecoense. Vamos chegando a 26 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Você já acompanhou aqui na CBN Campinas a Liga Feminina de Basquete com o Veracruz, Campinas, vencendo a equipe do Blumenau por 57-52, a narração de Rafael Pio. O jogo começou às 7h30 da noite e acabou agora pertinho do início do jogo da Ponte e da Chape. Transmissão aqui na CBN Campinas. Olha a Macaca, vem para o campo de ataque mais uma vez com Luca. Foi empurrado, recebe falta, o jogo tá parado, é outra falta em cima do Luca, Adriano Almeida. O Luca é o mais caçado dos jogadores da Ponte Preta em campo. E o Gilson Kleina certamente está colocando uma marcação especial, porque foi o Gilson Kleina que montou esse time da Ponte da temporada passada para essa. Sabe do poder ofensivo do Luca e conhece muito bem o time ponte-pretano. E até por isso a Macaca encontra ainda mais dificuldades, porque se a gente pensar naquele elenco do Campeonato Paulista para esse da Série B, poucas mudanças. E então o Kleina sabe o que está fazendo em campo com a Chape. O Kleina trouxe a maioria dos jogadores da Ponte Preta que aí estão, Carlão. Mas a Ponte é outra Ponte Preta na mão do Hélio dos Anjos, né? É um time com uma outra postura, né? A situação do Kleina e Ponte, acho que é aquela coisa do desgaste das duas partes e infelizmente a coisa não aconteceu. Vem Claudinho com ela dominando o Chapecoense no campo de ataque, vem pela intermediária, faz a finta para cima do Abraão, puxa lá pela esquerda, toca na bola pro Betinho, já faz a abertura com o Fernando do lado esquerdo, tem marcação do Pedro Júnior para cima, rola a bola pela meia, trabalhou a chegada ali pelo meio, invadiu a área, batida para fora do gol! O Fernando chegou livre, leve e solto ali pelo lado esquerdo. A sorte da Ponte que o pé direito dele é só para subir do ônibus, viu, Adriano Almeida? Uma falha de marcação do setor defensivo da Ponte Preta. Deu para ver até o Pedro Júnior por ali tentando marcar. Mas o Fernando teve realmente muita liberdade onde é a dele, o lado esquerdo. Soltou uma bomba, mas para sorte dos alvinegros, ela foi para fora. Tiro de meta já cobrado. Vamos chegando a 28 minutos deste primeiro tempo. A Ponte vem para o ataque, lançamento feito lá na direita mais uma vez. Chegava ali brigando pela bola, Norberto não conseguiu, domina, sobra de bola na saída, rapidamente a equipe da Chape, toca na bola, mais uma vez vai trabalhando lá pela esquerda, que chega por ali para ficar com ela, é o Claudinho, ele briga pela bola, foi tocada, é falta em cima do Thiago Real, falta que favorece a equipe da Chape, campo de ataque do lado esquerdo.
28 minutos e 20 deste primeiro tempo. Tá 0 a 0, a Ponte vai se segurando, vai tentando. Daqui a pouquinho o Carlão comenta, porque a Ponte tenta, mas quando ela tenta, ela abre espaço. Toca a bola mais uma vez a equipe da Chape ali pelo meio com o Claudinho, rola a bola. Pelo meio o Betinho já faz o domínio, breca, gira ali à frente do Matheus Anjos, que aperta a marcação, recua lá com o Léo, faz o Frazão, chega na bola, perto à direita, despacha no campo de ataque pela direita, Rony sobe de cabeça, o Arthur fica com ela. Só acompanha a saída, fica com o manual já cobrado. Tem pressa, joga no Matheus Anjos. Gira o corpo, escapa bem da marcação. Ele protege mais uma vez. Chega Betinho pra cima dele. O desvio é feito, bola pra fora. É outro manual que favorece a equipe da Macaca do lado esquerdo. Vai se ajeitando mais uma vez ali o Arthur. Carlão de Freitas. A Ponte tenta. Quando a Ponte consegue chegar na área, ela acaba falhando na marcação, essa recomposição que está lenta na Ponte. E ofensivamente também o time pouco produz, né? O Matheus Anjos tem que evoluir com a bola. Nesse lance aí, ele conseguiu tirar a jogada, ao invés de ele dar prosseguimento, não, ele parou e recuou. Ou perdeu a bola, né? Então tem que dar prosseguimento, tem que evoluir na jogada para criar, porque senão o Pedro Júnior, o Luca, eles vão passar fome. E o cara que tem a responsabilidade de fazer esse time jogar é o Matheus Anjos, mas ele não consegue. Vem Ponte para o campo de ataque mais uma vez. O zagueirão Fábio Sanches está na frente. Fez o toque ali, lado direito. Tentava ali com o Arthur, que perde a bola. Deu contra-golpe para a equipe da Chapecoense, que vem descendo para o campo de ataque. Betinho com ela. Dá um tapa nela, faz o lançamento lá pelo lado esquerdo. Quem trabalha por ali é Claudinho. Domina a bola na frente do Norberto. Rola a bola. Mais atrás, trabalhou. Claudinho botou na linha de fundo, pintou cruzamento. Norberto chega, estava totalmente livre o Norberto, mas ele botou para escanteio que favorece a equipe da Chapecoense. É lá pela esquerda, Adriano Almeida. No primeiro momento eu achei que o Norberto ia conseguir dominar porque não tinha atacantes da Chapecoense perto dele. Mas a bola bateu, ele não conseguiu o domínio e aí um escanteio quase que de graça para a Chape. Vai vir bola lançada para a área da Ponte. Vai se ajeitando lá o Claudinho para fazer a cobrança. Vai todo mundo lá para dentro da grande área. É bom momento para a equipe da Chape. Escanteio, terceiro do jogo, primeiro para a Chape. Claudinho na cobrança. 30 minutos, você ouviu o toque, CBN marcando. Autoriza o árbitro a cobrança do escanteio? Não, ele vai lá, conversa com o Kaique França, conversa com os jogadores da Ponte e da Chape ali no meio da área. Conversa também mais uma vez ali com os jogadores que estão se enroscando ali. Tem dois da Ponte com dois da equipe da Chape ali. Escanteio cobrado, levantamento na área. Kaique França deu um soco na bola, tira o perigo. Ela sobra com o Matheus Anjos, mas o árbitro pega uma falta em cima do goleiro da Macaca ali na pequena área. O jogo tá parado, Adriano Almeida. Falta do Kaique França, que agora conversa com o árbitro. O árbitro ainda sinaliza que só depois do apito é para o Kaique França fazer a cobrança. E foi aquele acidente de trabalho, né? Do Léo para cima do Kaique, mas acidente de trabalho também é falta já cobrada. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 31 minutos e meio deste primeiro tempo. Moisés Lucarelli, nona rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Chapecoense. 0 também para Chape. Léo Toninho. Mandando um abraço mais uma vez para a galera do WhatsApp, aqui o nosso WhatsApp aqui da Rádio CBN, 19991869070. Um abração ao Almeida, hein, lá de São Francisco, Califórnia, falando um inglês, é I love monkey, aqui, eu amo a macaquinha, deve estar sofrendo lá. Como é que é? I love monkey. Mandando todo um abraço aqui pra galera, também pro Cris, e o Cris falou assim, que não é só de comida que a torcida sofre não, tem gente que parou de beber porque apostou pra cada gol da Ponte 5 latinhas, como não sai gol, parece que tá sofrendo, o Cris comentou, viu, Cabela? Como é que é o inglês aí? O I love monkey. Ah? Carlão, torcida ainda tá falando. Como é que é? I love monkey. Tá falando ainda? Ah, a torcida sempre vai falar, né? I love black breed, sabe? Que beleza, hein? Isso a torcida sempre vai falar. Agora, Coisa, hein? Agora com o time, com a entidade sim, mas com o time aí vai falar outra coisa. A Ponte não consegue evoluir, erra muitos passes, o Matheus Anjos não tem a confiança para fazer esse time jogar. E a criatividade é o ponto falho da Ponte. E como ela tem que tomar a iniciativa, ela tem que propor o jogo, ela fica muito vulnerável atrás. E a Chapecoense está atraindo, daqui a pouco vem um contragolpe, porque a Ponte erra muito na saída de bola. Ponte Preta no ataque com o Matheus, olha lá, ele breca, gira, parece uma enceradeira ali no meio. Volta lá, começa de novo, toca o Amaral que rola a bola com o Leonardo, lá para a direita, dá um tapa na bola, faz a abertura.
com Pedro Júnior. No pico da grande área tem o Norberto lá na frente, atacante. A bola volta com o Leonardo, pintou o cruzamento na área. Sobe a zaga da Chape para fazer o corte no meio do caminho. O Amaral tenta o toque da bola. No bate e rebate, ela vem com o Arthur, que recua. Lá com o Tiagão para começar de novo na zaga da Macaca. 33-20. Rola a bola lá pela direita do Norberto. Atravessa a linha divisória do campo. Bota na frente pro Pedro Júnior. A bola é boa. Chega a Macaca. Lançamento forte demais pro Norberto. Quem chega por baixo cortando foi o Frazan, bota pra fora a bola, escanteio que favorece a equipe da Macaca lá pela direita, Adriana. Escanteio maroto que a Ponte ganha, porque eu duvido que o Norberto ia chegar bem nessa bola. Mas o Frazan não quis saber de arriscar e correr algum risco, e resolveu meter o biquinho da chuteira na bola, escanteio, Fecim de novo ele. Lá pela direita, vem bola pra grande área, Fecim tá na cobrança de perto da canhota, correu pra bola, levantamento feito no segundo pau, vai passando por todo mundo. Ali o Pedro Júnior, ele deu uma furada cinematográfica no meio da área. Sobra de bola, saída com o Rony, toca na bola ali na frente, fez a tabela com o Luizinho, recebe de volta, vai programado, é falta. É falta do Tiagão pra cima, do Rony. Vai tomar cartão Luizinho, mais um cartão para a equipe da Ponte Preta, Adriano Almeida. Tiagão que estava pendurado. Thiago Oliveira, o zagueirão da Ponte Preta, não entra em campo na próxima rodada da Macaca, o jogo da Macaca contra o Sport fora de casa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Continua caído o Rony lá, tá sentindo a perna direita, o camisa 15 da equipe da Chapecoense. Mas tá ali na lateral do campo, pode puxar ele para fora do campo, ali dá sequência no jogo, né? Mas, se pode ficar parado, eles acham que seria melhor. Carlão de Freitas, Ponte Preta tem que mudar. Matheus Anjos, a gente tá falando agora há pouco do Matheus Anjos, né? Sim. Não consegue se encontrar no campo, não consegue se encontrar nesse time da Ponte Preta. Teria algum outro jogador que talvez conseguisse fazer essa função? O Fecim mais ali pelo meio e o Echaporã no lugar do Fecim, talvez? Pode ser uma alternativa. Tem o próprio Luiz Fernando aqui. Tem algumas situações, mas também jogadores ali do mesmo nível, né? Não tem tanto milagre para fazer. É o que temos para o momento, né? Não tem o velho clichê, é o que temos para o momento. O Matheus Anjos, ele não consegue, não tá sem confiança. A bola bate na canela, volta. Quando ele pega a bola, ele não evolui, ele toca para trás ou toca de lado. Não faz o time jogar. E quem tem que fazer o time jogar é ele. O Luca é o cara da definição. O Pedro Júnior é o cara que joga pelos lados, mas também tem uma qualidade na definição. O Fecim pelo lado esquerdo tenta, mas não chega uma bola clara. Os laterais também não estão fazendo ultrapassagem. O Arthur muito comedido aqui do lado esquerdo. Norberto uma hora ou outra aparece, mas também não é frequente ali no campo ofensivo. Os volantes também não estão adiantando essa marcação. Então a Ponte encontra muitas dificuldades. E como ela tem que propor o jogo, ela fica com a bola. Em contrapartida, ela fica vulnerável. E aí, quando a Chapecoense tem a posse de bola, ela pega a defesa da Ponte toda escancarada. Se encaixar um contra-golpe, a Ponte corre risco. E continua o bate-boca ali, o Rony já tá em pé, nem mancando tá tudo bem com ele, tá todo mundo ali querendo pressa no jogo. Agora sim, trabalha o Thiago Real com a bola no campo de ataque ali pela direita. Ele já faz domínio, gira o corpo, busca a linha de fundo, chega por baixo para fazer a roubada de bola. O Fábio Sanches dá um bico na bola, joga para fora do campo, arremesso manual que favorece, era o Thiagão que tava ali. Bota para fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe da Chape. Pela direita, 36-50, 0-0. Bola voltou ali com o Rony. Thiagão chega por baixo na cobertura, bota a bola para fora de novo, é outro manual que favorece o Chapecoense. No campo de ataque vai tocando a bola a equipe verde de Chapecó. 37 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Bola chega no Thiago Real, devolveu no Rony, pintou o levantamento na grande área, quicou no gramado, sobrou ali pela intermediária, meia lua, fintou, preparou, bateu para fora do gol! Marcelo Freitas fintou, puxou na perna da canhota, bateu, a bola subiu demais. Linha de fundo, só tiro de meta, Adriana. Jogada bonita do Marcelo Freitas. Ele fez o drible pra cima do Leonaldi, conseguiu espaço, mirou o ângulo direito do Kaique França. Pra sorte do goleirão da Ponte, ela saiu melhor chance da Chape nesse primeiro tempo. 37 minutos e 40, 0-0. O placar do jogo sai trabalhando mais uma vez a equipe da Macaca. Vem pro campo de ataque. Vai trabalhando ali na série de bola. O Amaralzinho toca na bola. Matheus Anjos trupicou na bola. O Matheus Anjos perde a bola. Chapecoense sai jogando. Torcedor não gosta nem um pouquinho. Torcedor não gosta nem um pouquinho. Sabe a bola mais uma vez ali com o Marcelo Freitas. Oi, diga.
Você falava com o Carlão, né, a respeito das opções do técnico Hélio dos Anjos para a armação das jogadas, e você citou o Echaporã, mas infelizmente o Echaporã também com problemas físicos hoje não foi relacionado para a vaga ali no meio-campo, armação, além de Luiz Fernando, de repente Gabriel Venâncio. As duas únicas opções essa noite do técnico Hélio dos Anjos. Outro que também não foi relacionado para o jogo de hoje, o volante Alisson, que estava liberado de suspensão, cumpriu pelo terceiro amarelo contra o Bahia. Hoje poderia retornar ao menos no banco, mas está em Minas Gerais resolvendo problemas particulares. O Carlão, nas duas vitórias da Ponte contra a Brusque e contra a CRB, Matheus Anjos não atuou, não é? Jogava ali no meio, o Ramon fazia esse terceiro homem no meio campo, com o Echaporã em campo, Luca e também o Danilo Gomes. O Danilo tá fazendo falta hoje. Faz falta, o jogador, né? O jogador que joga mais espetado, é um cara da força, é o cara que encara, né? Que tem o 1 contra 1. Que se impõe, né? Então está fazendo muita falta. O Ramon também faz falta, estava mais entrosado. Ele não tem a criatividade do Matheus. Acontece que a gente fica falando que o Matheus tem a criatividade, é um cara que sabe pensar o jogo, mas ele não ajuda, não se ajuda, né? Será que o Hélio dos Anjos já perguntou para ele se ele tem essa criatividade? Mas ele não se ajuda. Mas a gente percebe também que aquela falta de personalidade, tá com medo de jogar, a bola bate na canela, a fase não é boa, ele não encara, né? Ele é camisa 55, mas ele joga como se fosse um camisa 10, né? O camisa 10, ele tem que fazer o time jogar. Ele tem que ter a personalidade para encarar, chamar falta, chamar o jogo, virar jogo, tentar colocar o atacante em posição clara de gol. Vai errar. Mas uma que ele acertar, ele vai ajudar demais. Uma que ele vai acertar, por exemplo, um passe com clareza pro Luca finalizar. Ele vai criar alguma possibilidade de gol. Mas a gente percebe que ele tá totalmente abaixo. Ele não consegue evoluir uma jogada, quando recebe a bola queima no pé, falta de confiança, não consegue executar bem aí a sua função. Pois é, não tá legal o Amaral não, Felipe Amaral tá deixando o campo ali, Adriana. Me parece um mal-estar ali, um enjoo talvez do Felipe Amaral, né? Agora parece se sentir um pouco melhor, mas a maca móvel chegou até a entrar no gramado, ele dispensou, disse que não precisava. E não me recordo de nenhum lance, não. Foi sozinho mesmo, algum mal-estar do Felipe Amaral, que está voltando de suspensão hoje. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 40 minutos passados. É o primeiro tempo do jogo. Moisés Lucarelli, nona rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Chapecoense. Também 0 para Chape, Léo Toninho. O Julimar aqui, ó, do Piauí, mandando um abraço para todo mundo aqui da CBN, mandando um abraço para toda a galera que tá curtindo também a nossa transmissão, falando que tá na internet, hein, acompanhando aqui a transmissão de Ponte Preta e Chapecoense. Para você que tá no DAI, nos 99.1, lembrando, novo canal de esportes da Rádio CBN, youtube.com/esporte CBN Campinas. 41-20, jogo parado, tem falta para Macaca lá pela direita. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Matheus Anjos está na cobrança da falta, é falta para Ponte, vai pintar levantamento na grande área, 41-40. Quem sabe agora, torcedor da Macaca, aumenta o volume, vem comigo. É falta para Ponta, Matheus Anjos, levantamento ali no meio da grande área. Sobe a zaga da Chape, a bola tá viva lá pelo meio ainda, Pedro Júnior sobe, não acha nada, volta com o Leonardo, bateu de primeira, a bola pra fora. Ela cai na rede pelo lado de fora ali, atrás da trave, só acompanhou o Wagner, goleiro da Chape, Dri. O Leonardo acho que não tentou chutar, não. Tentou colocar ali no fedor, como alguns gostam de dizer. Não deu certo, né? Leonardo Cabela, que hoje, aos 20 anos, completa 50 jogos com a camisa da Macaca. Ele que chegou para a base em 2020 e teve uma trajetória bem rápida entre a base e o profissional da Ponte. Já vem jogando no profissional desde o ano passado e já fez 5 gols com a camisa alvinegra. Pois é, o torcedor da Ponta, crendo que ali teve um cheirinho de perfume ali, que vai pra dentro do gol, né, Carlão? É bom jogador, né? Jogador de personalidade nesses momentos, nessas temporadas ruins que a Ponte tem apresentado, mas
o Leonaldo foi algo de positivo que aconteceu com a Ponte. 42,50, recupera a bola, a equipe da Chape sai trabalhando pelo meio, dá um tapa na bola, Claudinho recebe do lado esquerdo, carrega a Chape pro campo, ataque, isolou, jogou longe, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Futebol CB de Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Tiro de meta para a Ponte, o árbitro mandou esperar o árbitro do jogo, tá caído o atleta da equipe da Chapecoense, mas tá tudo bem lá com o Claudinho. Está tudo bem com ele, já pronto, já está reiniciado o jogo, toca a bola a equipe da Ponte Preta na saída lá pelo lado direito com o Norberto, toca na bola pelo meio, vem trabalhando a Ponte, vem carregando ali Leonaldi, chega no círculo central do gramado, tem marcação para cima dele, já faz a abertura pela esquerda com o Fábio Sanches, recua com o Kaique França, toca a bola Ponte Preta no campo defensivo de um lado, do outro, o Thiagão já fica lá pela direita com ela, domina o zagueiro da Ponte Preta, ameaça o lançamento, prefere tocar curtinho, Matheus Anjos vem buscar o jogo, devolve a bola no sistema defensivo, lá atrás começa de novo com o Kaique França. Vai tocando a bola, finalzinho de primeiro tempo. Não, Moisés Lucarelli, tá tudo igual, 0-0, Ponte Preta e Chapecoense. Trabalha Fábio Sanches na saída. Toca na bola, Matheus Anjos, que está pela direita. Volta a bola mais uma vez com o Fábio Sanches. Matheus Anjos fica com ela, tá livre de marcação. Vem carregando a Ponte Preta, buscando o campo de ataque. Fez o break, tocou ali pelo meio com o Amaral. Faz a finta, escapa da marcação. Bota a bola no campo de ataque, enfiada. Passou pelo zagueiro, sobra de bola. Chegou por baixo, o Fernando para botar para fora. É manual para Ponte, tem pressa o Norberto. Ele busca alguém para fazer o passe, ninguém se apresenta, ele começa com o Leonaldo, novamente vem de trás o Leonaldo, pintou levantamento da grande área, passou por todo mundo, sobrou o Arthur, faz o domínio, coloca no gramado, Rony acompanha o Arthur, gira, o corpo bateu prensado, corte feito, bola para fora. Escanteio que favorece a Macaca pelo lado esquerdo, Adriano Almeida. Eu acho que o árbitro... é escanteio mesmo, eu achei que ele tinha sinalizado lateral. Escanteio primeiro pelo lado esquerdo, Matheus Anjos é quem vai para a cobrança. Quinto escanteio no jogo, quarto para a equipe da Ponte, 45. Matheus Anjos, levantamento fechado, deu um tapa na bola, Wagner. Goleiro da Chape para fazer o quarto lá no meio da pequena área. Sobra de bola com o Fecim, faz a proteção, foi empurrado, recebe falta, o jogo está parado, é falta que favorece a Macaca. Do lado esquerdo é falta para a Ponte Preta que vai se ajeitando nesse finalzinho de primeiro tempo, vai se mantendo no campo de ataque. Falta cobrada curtinha, Leonaldo vem buscar o jogo, já faz a abertura lá pela direita com o Thiagão que vem para o campo de ataque, a Ponte Preta finalzinho, reta final de primeiro tempo, trabalha com o Pedro Júnior, volta no Thiago Oliveira que recua no Leonaldo e no círculo central do campo. Futebol CB de Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Matheus Anjos tentou de calcanhar, dá de graça ali, sai de bola com o Luizinho, recupera ali o Amaral no campo de ataque, quando dá um tapa na bola, ela vai para fora, é manual que favorece a equipe da Chape. Vamos chegando a 46 minutos, último giro do ponteiro deste primeiro tempo, 0-0 o placar da partida. Reta final de primeiro tempo, reta final de etapa inicial aqui no Moisés Lucarelli, toca a bola a equipe da Chapecoense, ali pela direita mais uma vez com o Luizinho, vai programado, pede falta, o árbitro dá só um arremesso manual que favorece a equipe da Chape. E os jogadores vão todos para cima do árbitro ali, pediu mais um cartão ali para cima do Arthur, o Arthur chegou, ficou barato, hein, Adriana? Agora ele chutou bem ali o tornozelo direito do jogador da Chapecoense. O juiz não viu, os jogadores da Chape pesam em cima do árbitro e com razão. Ficou barato para a Ponte nesse finalzinho de primeiro tempo. Tinha o quarto árbitro ali do lado, tinha o Bandeira ali pertinho. Ficou barato pro Arthur, hein? Sobe a zaga da Macaca para fazer o quarto. A Chape vem no finalzinho do primeiro tempo. Bola rolada pelo meio, Matheus Anjos na recuperação, bota a velocidade, faz a abertura com o Norberto. Aberto lado direito, Norberto vem pro campo de ataque, vai dar 47, vai terminar o primeiro tempo. Bola rolada ali pelo meio, Leonaldo faz o domínio. O árbitro aponta o centro de campo, bota um ponto final neste primeiro tempo. 0-0. Ponte Preta e Chapecoense. Também vem chegando o central da bola com Léo Toninho. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Léo Toninho. 10 horas e 17 minutos, intervalo de jogo 0-0. Meus amigos, que jogo hoje, hein? Haja coração igual diria o outro, hein? Nem na pelada de domingo a gente vê lances que nós vimos e ouvimos
nesse primeiro tempo, hein? É muita emoção mesmo e muita vontade de fazer com que a gente mande energias positivas aí pra Macaquinha fazer 1-0. Os jogadores estão saindo, né, Dri? A gente sempre pega uma carona com a TV, mas tá um embrolho, ele parece um jogador da Ponte falando, né? Vamos ver o que o Felipe Amaral fala aí desse... O Léo Naldi nesse comecinho de primeiro tempo. E tá faltando a gente caprichar mais na última bola para conseguir finalizar com qualidade, né, que é o importante, e fazer o gol. Isso aí, Léo Naldi, né? Escolhido até porque completa hoje 50 jogos com a camisa da Macaca. E só um detalhe, Léo, na saída do gramado, os jogadores da Chapecoense reclamando muito com a arbitragem, provavelmente pedindo aquela expulsão pro Arthur da Ponte Preta. Vamos ouvir agora o jogador da Chape. Eu creio que é um jogo muito disputado, né? Eles não estão deixando jogar, a gente também. Caprichar no último passe que vai sair o gol. O jogo tá truncado pros dois, não só pra gente. Eu acho que também a gente caprichar mais no último passe, a gente vai fazer o gol. Esse aí o Luizinho, então, jogador da Chapecoense, falando também sobre as expectativas para esse jogo. Vamos ver se no segundo tempo melhora, né? Exatamente, a gente fica, né? Expectativa aí de um segundo tempo diferente, né, Carlão? Só um destaque rapidinho. Meu Deus, que primeiro tempo, hein, bicho? Primeiro tempo complicado, ruim. A Ponte não conseguiu acertar 3 passes, né? E a Chape na dela. O empate pra Chape não é ruim. Mas a Ponte, mais uma vez, a parte da criação tá a pé. Tá realmente muito ruim. E muda time, coloca outro jogador, o negócio não engrena, não vai. Não Meu tem jogador Deus, de hein? qualidade. Que ano, hein, Ponte Preta? Que ano não, mais um ano, né? Tá louco. O João Lucas Dionísio falou, tô sofrendo aqui, hein? Esse Matheus Anjos, pelo amor de Deus, um abraço ao Joãozinho acompanhando a nossa transmissão. Difícil, o torcedor da Ponte já não acreditava. Pelo primeiro tempo que viu aí, até por isso que o estádio não fica cheio. Torcida não vai, não representa mais, muitos acabam não indo mais pro estádio Moisés Lucarelli. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, a gente depois passa, claro, pelos placares de Libertadores da América, de Série B do Campeonato Brasileiro, aquele panorama também de Sul-Americana, tem Palmeiras jogando, tem Flamengo jogando, Atlético Goianiense jogando, Santos e Red Bull Bragantino já jogaram, e também CRB Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e, claro, um segundo tempo, com muito mais vontade, hein, Ponte Preta, porque precisa de um resultado positivo jogando em casa. Futebol CBN, aqui tem jogo. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Ponte Preta, Chapecoense. Tem muito mais homem que mulher na política, porque homem está mais preparado para comandar. Nada a ver essa história de hospital ter que avisar a polícia se o marido bater na mulher. Isso é assunto do casal. Se ela quiser, ela avisa. Essa história de feminicídio é mimimi de politicamente correto. Enquanto os homens seguirem falando por você, ninguém vai saber o que você está pensando. Mulher, entre na política. Filice ao Podemos. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 193794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Futebol, vamos beber. Ponte Preta, Chapecoense. Apresentação: Léo Tonin. 10 horas e 22 minutos, intervalo aqui na Rádio CBN Campinas nos 99.1. Mais uma vez, convite, hein? Você não conhece o novo canal de esportes da Rádio CBN Campinas? Então anote aí. Entre no YouTube e digite lá, Esporte CBN Campinas.
você vai localizar o nosso canal, se inscreva no canal, acompanhe as nossas transmissões, todas as transmissões esportivas, tanto de ponte quanto de Guarani, vôlei, basquete, todas a gente passa aqui na Rádio CBN Campinas, no canal Esporte CBN Campinas, lá no YouTube. Deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos, com a sua família, vem curtir com a gente mais uma jornada esportiva e, claro, manda uma mensagem pra gente lá no YouTube também. Faça igual o Cris, a Ana mandou mensagem, a Dani mandando aqui um abração pra todo mundo, o Alessio Pimenta, valeu demais a toda a galera participando, toda a galera curtindo aqui com a gente em mais uma jornada esportiva aqui da Rádio CBN. Rapidinho passando pelos placares. Libertadores da América tem aí um Palmeiras vencendo 2-0 a equipe do Deportivo Táchira, o Flamengo vence o Sporting Cristal por 1-0, também Libertadores tem aí a LDU 1, Atlético Goianiense 0, na verdade é um jogo voltado para a Sul-Americana. Falando em Sul-Americana, o Santos acabou empatando 1-1 diante do Benfield, jogando na Vila Belmiro. Com esse empate, conseguiu aí a classificação na próxima fase. Quando a gente fala de Red Bull Bragantino, acabou vacilando, hein? Perdeu pro Nacional fora de casa por 3-0 e com a derrota, o Massa Bruta acabou caindo da segunda para a quarta colocação do Grupo C e acabou se despedindo aí do torneio continental. Daqui a pouco a gente passa mais recados de YouTube, de WhatsApp também. A gente vai agora com o Carlão de Freitas para o craque do jogo, hein, Carlão? O craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos. Pisos laminados e vinílicos. Carlão, missão quase impossível, hein? Porque olha, o primeiro tempo pra ter um craque, bicho. Não, mas de verdade, realmente difícil, dificílimo. Quem que vamos colocar aqui? Deixa eu ver, as finalizações, a Chape deu 2 perigosas, né? Qual foi aquele perigoso? Quase pegou o ângulo, né? O do Marcelo Freitas, né? Fora da ponte, nossa, não tem, realmente não tem. Vamos com o Marcelo Freitas, que fez a jogada mais perigosa, né? Tirou o Leonaldo e bateu, levando perigo aí à meta do Kaique França, mas um jogo muito igual, um jogo equilibrado, tecnicamente muito abaixo também, né? E por isso, sem craque, mas por exclusão, vamos com o Marcelo Freitas, que fez a jogada, criou a jogada mais perigosa. Tá aí então, Marcelo Freitas, jogador da equipe da Chapecoense, tá aí escolhido como o craque desse primeiro tempo, aquele que fez um pouco mais de diferença nesse primeiro tempo, né? A gente vai para mais um rápido intervalo, 10 horas e 25 minutos, daqui a pouquinho a gente volta com aí mensagens da galera daqui do nosso WhatsApp, também viu o comentário do jogo com o Carlão de Freitas, que ele viu, né? Se viu alguma coisa aí nesse primeiro tempo e o que espera pra segunda etapa, porque olha, haja coração igual diria outro. Um grande abraço, a gente volta daqui a pouquinho. Futebol CBN, aqui tem jogo. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Atenção, a falta de ereção em 10% dos homens é causada por questões psicológicas e 90% são devidos a problemas físicos. Você sofre de impotência sexual e quer saber mais? Agende uma consulta na clínica Upman e faça um check-up com médicos experientes. WhatsApp 998005939 e recupere sua performance. WhatsApp 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Sou Renata Abreu, deputada federal e presidente nacional do Podemos. Se você acha que um país rico como o nosso não merece tanta pobreza, se você está cansado da briga entre direita e esquerda que não resolve os problemas do dia a dia, se você não está feliz com os rumos do nosso país, está chegando a hora de escolher aqueles que vão decidir o futuro dos nossos filhos e filhas. O medo não vai tomar conta das nossas escolhas. A sua coragem vai fazer a diferença. Juntos, podemos mudar o Brasil. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Ponte Preta, Chapecoense. Apresentação, Léo Tonin. É 10 horas e 29 minutos. Voltamos aqui ao vivo nos 99.1, mandando mais uma vez aqui um abraço ao Fernandão. Alô, Fernandão! Essa é pro Carlão de Freitas. Qual é o pior, hein? Como que é aqui? Como que é? Brinquedo Assassino? Deve ser filmes aqui, que eu não sei. Massacre da Serra Elétrica, Brinquedo Assassino ou esse jogo da ponte. Já emenda então, hein? Já emendo porque agora vem o Carlão com um comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlão, o torcedor tirando um sarro, hein? Mas difícil ver a Ponte jogar assim, cara. Brinquedo Assassino do Chuck, né? É isso, Brinquedo Assassino. Poxa, eu fui brincar com meu filho no filme do Chuck, coloquei na televisão e mostrei pra ele de supetão, né? Rapaz, mas o menino chorou. Eu nunca mais faço esse tipo de brincadeira. Maldade. Ou então coloca ele pra assistir esse jogo aí, tadinho. E ó o Fernandão aqui, ó. Você não tá rezando, coitado, aqui, ó. É complicado, eu entendo. Eu entendo. Aqui, ó. Cadê o ouvinte aqui, ó? Olha que dureza. Fernandão aqui, que dó. Mas, esse é o qualquer I Love Monkey, né? Esse aqui esse é I Love Monkey. Tá em love pela Ponte Preta. Mas, Léo, amigos da CBN, um jogo muito fraco, tecnicamente. É claro que é uma característica da Série B, um jogo de imposição, um jogo de briga, né? Muito mais físico, muito mais de contato do que propriamente de qualidade técnica, né? Mas Ponte Preta e Chapecoense exageraram, né? Uma partida muito picada, muitas faltas, principalmente por parte da Ponte, querendo mostrar vontade, aquela ansiedade, e isso atrapalha realmente, mesmo sendo algo positivo, né? Eu quero brigar, quero mostrar, mas não faz bem. É bom oxigenar um pouco, menos né? É mais. Um pouco mais de tranquilidade e pensar a jogada. E a Ponte não está tendo, não criou uma jogada, né? Eu anotei aqui 2 lances mais perigosos, do Fernando, uma do lado esquerdo, que chutou do Pedro Júnior? E essa do Marcelo Freitas. Nossa, não dá. A Ponte não criou uma jogada, né? Ela criou naquela que o Pedro Júnior deu no Luca, no início do jogo, o Luca finalizou. Foi a melhor chance da Ponte. Fora isso, apenas jogadas, o Buba Meu Boi, aquele lance do Leonaldo, que chutou pra cima, a bola quase bate no travessão. Então falta criatividade. É muito evidente que a Ponte, ela carece sim de um meio armador, de um cara com personalidade, um cara pra assumir a postura de um camisa 10, de um organizador. O Matheus Anjos não dá, tá sem confiança, sem a capacidade, né? Tá carregando um fardo. A gente percebe que ele não evolui com a jogada. Se ele pega a bola, ele toca de lado, ele recua, ou seja, não tem confiança. Porque se ele estivesse cheio, né, confiante e tal, ele pega a bola e vai, vamos tabelar com o Luca, vamos fazer o 2-1, fazer um cara exigir do lateral fazer a ultrapassagem. Isso não está acontecendo, muito culpa dessa falta de criatividade. Então, sem a criatividade, vai ficar difícil. A Ponte pode até ganhar o jogo, mas se ganhar vai ser naquela coisa, é bola parada, é um escanteio, é um pênalti, porque criar jogadas, ter alternativas para furar esse bloqueio defensivo da Chapecoense é muito complicado. E como a Ponte joga em casa e ela tem que tomar as
as rédeas do jogo, ela fica vulnerável. E o contragolpe da Chapecoense está armado. Se encaixar com qualidade, a Ponte corre risco de perder o jogo. Daqui a pouquinho tem segundo tempo, jogadores já voltando. Tá aí, portanto, o Carlão com um comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$ 186,00. Conjunto de tomada Margírios, R$ 7,50. Luminária Slim 36 watts, R$ 24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 10 horas e 33 minutos. A bola vai rolar segundo tempo. Vai que é sua, cabelinha. Ponte Preta, Chapecoense. Muito bem, bola tá no centro do gramado. Vai começar o segundo tempo para Ponte e Chape. Saída de bola com a equipe da Chape. Pontapé inicial ali com o Jonathan no meio campo. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol CBN Campinas. Toca a bola, equipe da Chape, vem pro campo de ataque, o lançamento foi feito lá pela direita, vem por baixo o Fábio Sanches. Faz o desvio, a Chape responde mais uma vez no campo de ataque, lá do lado direito, Fábio Sanches acompanha, a bola vai para fora, tiro de meta que favorece a equipe da Macaca neste comecinho, com apenas 20 segundos deste segundo tempo. Adriana Almeida, teve movimentação de mudança ali, Dri? Não, nenhuma das duas equipes mexeu no intervalo, ou seja, os dois times iguais ao início da partida. Toca a bola, Ponte, vem no campo de ataque, Fecim, ali pela direita, dominou, Fecim, carregou, botou na frente, Matheus Anjos recebeu na linha de fundo, preparou o cruzamento, rasteiro, chegou por baixo, Luca brigou pela bola, bola batida, pega o goleiro! Milagre do Wagner, faz a defesa, acha na pequena área, salva a equipe da Chape, que responde, vem para o campo de ataque, lançamento feito, lado esquerdo, Claudinho, recebeu, puxou pelo meio, preparou, bateu longe do gol, o Wagner fez uma defesaça, na chegada do Pedro Júnior no meio da pequena área, que defesaça do goleiro da equipe da Chapecoense, Adriana Almeida. A bronca do Hélio dos Anjos deve ter sido gigantesca no intervalo, porque a Ponte voltou elétrica. Menos de 1 minuto depois do cruzamento pela direita, o Luca tentou primeiro, o Léo levou a melhor, mas aí logo em seguida o Fecim já roubou e aí a bola veio pro Pedro Júnior, na cara do Wagner. Parecia gol, você já tava gritando gol, Cabela. Mas aí o Wagner estufou o peito, ela bateu ali no goleirão da Chape e garantiu o 0-0 no placar. Carlão de Freitas, com 1 minuto de 40 agora desse segundo tempo. Pode perder gol assim, tem que olhar o canto e empurrar no cantinho, não verdade. Tem que chegar batendo, não. Não pode, aí tem que enfiar a botina, né, e fazer o gol, fechar os olhos e soltar o canudo para marcar o gol, mas foi uma jogada criada, principalmente e o Matheus Anjos, que atacou o espaço, recebeu no ponto futuro, né, como dizia Cláudio Coutinho, bonito, fez o cruzamento, aí aquele bololô com o Léo e teve a recuperação, e aí o Pedro Júnior finalizou e o Wagner fez uma grande defesa, pelo menos começou elétrica, começou demonstrando atitude. O Hélio dos Anjos deve ter falado assim pro Matheus Anjos: te dou mais 10 minutos em campo, hein, rapaz? Ele foi lá e já fez, mas não para por aí não, viu, Matheus Anjos? Pode continuar, tá? Toca a bola, a equipe da Ponte Preta vem pro campo de ataque, lançamento feito pro Arthur, lá na esquerda, preparou o cruzamento, veio o rasteiro por baixo, faz o quarto zaga, ela sobra com o Amaral, ele ajeitou lá pelo lado esquerdo, invadiu a área, preparou o cruzamento, bateu em cima do marcador. No bate e rebate, a bola tá saindo em tiro de meta que favorece a equipe da Chapecoense, Adriana Almeida. Tiro de meta, segunda tentativa da Ponte em 3 minutos neste segundo tempo. A Ponte tentando mais o gol na segunda etapa do que em todo o primeiro tempo. Até reclamou de um toque de mão que não foi, porque o jogador da Chapecoense, na hora que o Felipe Amaral tentou cruzar, estava com os 2 braços colados ao corpo. Agora falando de Matheus Anjos, Hélio dos Anjos, foi aquele papo de anjo para anjo no vestiário e vamos ver se sai alguma sintonia celestial aí desses anjos, né? Sensacional. Olha a Chape, vem pro ataque, lançamento, Luizinho recebeu lá pela direita, invadiu a área, sassaricou, brecou, preparou, bateu, explodiu em cima do Fábio Sanches, foi pra fora. Escanteio, é lá pelo lado direito, escanteio que favorece a equipe da Chape, Adriana Almeida. Na tentativa do Luizinho, ele tentou cruzar, a bola explodiu no setor defensivo pontepretano e foi para escanteio, o primeiro da Chape nesse segundo tempo. Empolgado, né, Adriana?
3h50. Tem que dar emoção para um jogo tão morno desse, né, Cabelo? 3h50, segundo tempo, 0x0 o placar do jogo. Escanteio para a equipe da Chape. Vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro. O árbitro só tá de olho. O juizão só tá de olho. Foi pra bola, levantamento feito na grande área. Subiu o Arthur de cabeça para fazer o corte. Matheus Anjos não tapa na bola para ninguém. Só tem jogador da Chape ali no círculo central do gramado. Rony já faz de domínio, ajeita na perna direita, despacha lá na ponta direita. Mais uma vez sobe a bandeira. Impedimento marcado no ataque da equipe da Chapecoense com 4h20 deste segundo tempo. 0x0 o placar do jogo. Vai se ajeitando ali o auxiliar número 2, o senhor Jucimar dos Santos. Ele que anotou ali o impedimento no ataque da equipe da Chape. Sai jogando a Macaca, Tiagão com ela. Rola a bola pela direita com o Leonaldo. Já faz Giromini e Leonaldo. Vem carregando a equipe da Ponte para o campo de ataque. Encontrou o Norberto aberto ali pela direita. Tenta a finta para cima do Thiago Real. Bota para fora a bola. Mais um arremesso manual para a Macaca já cobrado. Norberto coloca no gramado. Tenta o passe. Thiago Real corta. Volta com o Leonaldo. Sobra com o Matheus Anjos ali pelo meio. Devolve do Leonaldo. Fez o passe pelo meio. Fez sim. Briga pela bola. Chega rasgando por baixo. O Frazão dá o bico na bola. Joga para o campo de ataque. Bola vai sobrando lá com o Kaique França. O Jonathan não chega para lá no Thiagão. Tem amarelo, Thiagão. Fica esperto aí. Sobra de bola ali no meio, Thiagão. Briga pela bola. Na dividida caiu o jogador da equipe da Chape pedindo a falta. Sobra de bola no meio com o Luca. Briga por ela. Recebe falta. O jogo tá parado. É falta. Falta para Macaca. Tem pressa o Luca na cobrança. Já rola a bola ali pela direita. Tá valendo nada disso, viu, Adriano Almeida? Não. O juiz pediu para que a cobrança seja feita mais atrás, mais perto da linha do meio-campo. E agora sim o Felipe Amaral faz a cobrança e a Ponte tenta ir pro ataque. Você já viu o toque CBN marcando 5 minutos passados deste segundo tempo. Fábio Sanches toca na bola, Leonaldo recebe pela direita. Faz o break, marcação encosta pra cima dele, escapa bem da marcação, carrega, devolve com Felipe Amaral. Aberto o lado esquerdo, Amaralzinho tenta o lançamento, joga ali nas pernas do jogador que chega da cobertura ali. Era o Claudinho que tava ali, sai jogando a equipe da Chapecoense. Vem com o Marcelo Freitas, Amaralzinho foi pra cima dele, faz a roubada de bola do Freitas. Toca na bola ali pelo meio, vem buscando espaço, Matheus Anjos com ela. Rola do lado, Pedro Júnior se apresentou, rola a bola mais uma vez do lado com o Leonaldo, marcação tá apertada, ajustada da equipe da Chapecoense, a Ponte Preta tá buscando espaço, ali com o Pedro Júnior, bota pelo meio, Matheus Anjos recebe a bola, pede falta, o árbitro diz que não, segue o jogo, sai jogando a equipe da Chapecoense, vem pro campo de ataque, do lado esquerdo com o Fernando, toca na bola, ali pela meia esquerda com o Jonathan, devolve pela intermediária, trabalhando com o Betinho já dá um tapa na bola, lado direito, trabalhou Rony, abriu com o Luiz, com o Claudinho, preparou perto da canhota, explodiu em cima do Arthur, volta a bola mais uma vez com o Luizinho, lá do lado, é tanto Inho, né? Luizinho, Claudinho, Betinho, Inho. Vem cruzamento pra grande área, passa por todo mundo, Jonathan de cabeça, escora ali pelo meio, chega Thiagão pra fazer o quarto, ela volta com o Marcelo Freitas. A batida houve desvio, tá pedindo escanteio dado pelo árbitro. Dri. O Marcelo Freitas tentou de muito longe, e aí a bola não iria no gol, pelo menos na minha impressão, ela não tinha direção do gol, mas acabou desviando no meio do caminho. É o segundo escanteio da Chapecoense neste segundo tempo. 7 passados, segundo tempo. 0x0, placar do jogo, escanteio. É o 7º escanteio do jogo, o 3º para a equipe da Chape. Fernando pegou com a cobrança, levantamento na área, sobe Fábio Sanches, sobra de bola ali com o Luizinho, preparou a batida, levantamento na área, passa por todo mundo, vai sobrando, só a cobertura, vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Carlão, impressão minha ou o Hélio dos Anjos, quando a Ponte pega a bola, solta Norberto do lado direito, solta Arthur do lado esquerdo, Leonaldo faz de um lado, Fábio Santos faz do outro. Mais ou menos isso? É algo que não aconteceu na primeira etapa, né? Os laterais, olha, Chape na recuperação de bola, preparou a batida, explodiu no Fábio Santos, voltou pelo meio, no bate-rebate, sobrou Thiago Real, lado direito, fintou bonito, preparou a batida, Kaique França. Cai para fazer a defesa e bota a ordem na casa da Macaca. Complete, Carlão. Algo que não aconteceu na primeira etapa. Os laterais não avançaram. O Norberto avançou um pouquinho mais, mas muito pouco assim em relação ao que ele costuma fazer. Até porque ele é um jogador que tem criatividade. Pode, num passe ou num cruzamento, furar o bloqueio da Chapecoense. E nesse segundo tempo acontece um pouco mais. Norberto descendo, Leonaldo apoiando, próprio Arthur do lado esquerdo também com o Amaral. Vem Macaca, fez sim, boa enfiada de bola, Norberto com ela,
pintou cruzamento, sobe o zagueiro para fazer o corte. Salva de bola com o Thiago Real, sai trabalhando para a equipe da Chapecoense, passe errado, recupera a Macaca, mais uma vez briga Leonaldi, no pé de ferro, ela sobra com o Thiago Real, mais uma vez gira o corpo, bota na frente, o lançamento feito ali pelo lado esquerdo, quem trabalha a chegada é Claudinho, dá um tapa na bola pro Luizinho, lá do lado esquerdo, já faz o domínio, bota a velocidade, vem Chapecoense para cima da Macaca, preparou o chute, carregou, marcação encostou, ele abriu, bateu, explodiu no zagueiro, volta a bola mais uma vez com o Jonathan, prepara a batida, explode na zaga da Macaca, sai jogando errado, Matheus Anjos, deu de graça a bola ali mais uma vez pro Marcelo Freitas, toca na bola, Thiago Real fica com ela e o arremesso manual, que favorece a equipe da Chape pela esquerda. O Norberto podia ter caprichado um pouquinho mais no cruzamento, né, Adriana? Porque o passe do Fecim foi uma coisa linda, né? Encontrou naquele ponto futuro que você gosta tanto de dizer. Ou é o Carlão, né? E aí o cruzamento, nada a ver. E olha a Chape aí tentando evoluir no ataque. Chape toca a bola no campo de ataque pela esquerda com Fernando, recebe, domina e coloca no gramado. Rola a bola pela meia, vem com Marcelo Freitas, devolve por Fernando, aberto na ponta canhota, preparou o cruzamento, veio por baixo, rasga, Thiagão dá um bico na bola. Ela sobe lá no 19º andar, cai na cabeça ali do Thiago Real. Bola volta com o Norberto, dá um tapa nela, lançamento feito. No meio do caminho, o Marcelo Freitas faz a roubada, devolve no campo de ataque, bola pra fora. Manual que favorece a equipe da Macaca. Olha, enfiada aquela igual do Fecim, já fez duas no segundo tempo. Uma pro Matheus Anjos e outra pro Norberto. E nenhum dos dois fez um cruzamento legal, né, Carlos? E principalmente essa do Norberto, né, em que ele ganhou a grande área, ele tinha toda a área à disposição, então poderia até acalmar um pouquinho, fazer um cruzamento ou um passe realmente para pegar o atacante de cara, mas isso não aconteceu, o zagueirão da Chape fez ali o corte. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 10 minutos passados deste segundo tempo de bola rolando. Moisés Lucarelli, nona rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN Campinas está assim, ó. Ponte Preta 0. Chapecoense também 0. Leonaldi. Vai, Léo Toninho. 19991869070. O WhatsApp da Rádio Central mandando um abraço para o Edmir. Jardim Leonor de Campinas, é vascaíno, trabalhando agora de motorista de ônibus, curtindo ligadinho aí na rádio, curtindo os 99.1 aqui da Rádio CBN Campinas. Um grande abraço a toda a galera que tá aí trampando nesta noite aí de terça-feira, curtindo Ponte Preta e Chapecoense. Pela Libertadores da América, Gutierrez acabou descontando para a equipe do Deportivo Táchira, mas o Rony logo em seguida fez. Agora Palmeiras 3, Deportivo 1. Jogo tá parado, tem falta para Chapecoense lá pela direita. Adriano Almeida. Uma falta ali, o Gilson Kleina, assim como o Hélio dos Anjos, o Gilson Kleina também muito agitado na beira do gramado. Os dois treinadores sabem da tamanha importância que tem o jogo hoje, Cabela. Sabe aquele jogo de 6 pontos? Isso aí. Só para registrar essa frase, inédita. Betinho na cobrança da falta da Chape, lá pela direita, vem bola para a grande área, pintou o levantamento pelo meio, Arthur faz o corte, a bola bate nas costas do Arthur, chega ali por baixo o Claudinho, faz o corte de bola, tira o açúcar ali da bola que chega pro Fernando. A batida, o Fecim acaba com a brincadeira, bota pra fora, escanteio. É pra Chape e é pela esquerda, viu, Adriana? O Claudinho tava sassaricando por ali, né? Tentando fazer a festa e aí o Fecim não quis saber de brincadeira, meteu a bola para escanteio também porque tem um jogador da Ponte caído dentro da área com a mão na cabeça. É o Leonaldi ali, sentindo bastante dor na cabeça, levou um choque e agora vai tentando se recuperar aí. Deve voltar, mas é aquele tempinho ali para se situar dentro de campo de novo. Pelo que parece, esse foi o próprio jogador da Ponte, né? Que acabou se chocando com ele ali. Parece que o Arthur estava no lance ali. Escanteio para Chape, tá tudo bem com o Leonaldi. Escanteio para Chape, vem bola para grande área, 12:40 segundo tempo. Tá todo mundo lá no meio da área. O árbitro vai lá, chama atenção. Continua ali o Léo botando a mão no peito do Leonaldi. Levantamento na grande área, desvio de cabeça, chega a zaga da Ponte. Rasga, dá um bico na bola, tira o perigo. Atrás do gol, todos os jogadores da Chapecoense que estavam no aquecimento levantaram o braço lá pedindo um toque na área. Bola atravessa todo o campo, sobra com Wagner que bota a ordem na casa da Chape. 13 minutos passados o segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br.
O Wagner sai jogando, manda a bola lá pro ataque, ela sobra com o Fábio Sanches, novamente trabalha a saída de bola da equipe da Macaca. Thiago Oliveira ali pela intermediária defensiva, busca alguém, chega ao Amaral, toca na bola, rola com o Leonardo, aberto pela direita. Vai buscando espaço, vai mexer a Macaca daqui a pouquinho. Luiz Fernando vem aí. Daqui a pouco vem Luiz Fernando em campo. Seria o Matheus Anjos a saída da vez? É, Carlão, pode ser? Pode ser, o Pedro Júnior também, mas 2 jogadores cotadíssimos. Pedro Júnior e Matheus Anjos. Você aposta em quem, Adriano Almeida? Eu aposto na saída de Pedro Júnior. Pela característica do Luiz Fernando. Toca a bola, a equipe da Macaca vem para o campo de ataque, lançamento, Arthur recebe na coxa, coloca no gramado, rola com o Pedro Júnior. Olha o Pedro Júnior aí, rola a bola mais atrás com o Amaral, de frente para o gol, preparou ali a batida, prefere o passe, Leonardo, tá na intermediária, rola a bola pela direita, que passa, encontrou o Norberto, lado direito, Fecim vem buscar o jogo, marcação da Chape toda fechada ali pelo meio, o Fecim vai buscando espaço, ele devolve atrás com o Leonardo toca na bola, Fábio Sanches, zagueirão, lá pelo lado esquerdo vem Fábio Sanches, toca na bola, Pedro Júnior. Faz o domínio, marcação encosta para cima dele, carrega lá pertinho na lateral do campo, devolve ali pelo meio com o Amaral. Recebe a bola, domina, gira o corpo, inverte a jogada na ponta direita do peito do Norberto, ajeita com o Fecim, faz a proteção, marcação encosta para cima dele, escapa bem do lance. Tabela com o Matheus Anjos, invadiu o Fecim, carregou pela meia, preparou o chute, bateu prensado na hora H. O Fecim deu uma gingada de corpo na entrada da área, que se ele cai naquele lance, seria pênalti, Adriano Almeida. É, mas ele tentou seguir na jogada até pra tentar o gol, mas se ele força, ia ser aquela cavada. E aí o juiz poderia acionar o VAR e quem sabe marcar. Não deu certo, mas tem escanteio. A Macaca tem escanteio, o Matheus Anjos na cobrança. Nono escanteio no jogo, quinto para a equipe da Ponte. Vai mexer a Ponte Preta daqui a pouquinho. Escanteio que favorece a equipe da Macaca. Tem Matheus Anjos na cobrança, 15 minutos. Pintou o levantamento na grande área, sobe a zaga, fez o corte, Luca briga por ela. Vem brigando também o Pedro Júnior, escorregou, levantou, brigou pela bola, escapou lá pelo lado esquerdo, pintou cruzamento. A bola bateu no zagueiro, bateu no Pedro Júnior, foi para fora e é só tiro de meta para a equipe da Chapecoense. Adriana. O Pedro Júnior realmente não vai bem no jogo. Lembrando que o atacante pontepretano hoje é o primeiro jogo dele na Série B como titular. Ele teve um longo período aí com problemas de lesões que vem desde o Campeonato Paulista. E nessa Série B, antes de entrar em campo essa noite como titular, ele havia atuado apenas por 10 minutos na partida contra o Vasco fora de casa. Tiro de meta para a Chape e a Ponte não mexeu não. Não mandou mexer não, mandou esperar um pouquinho mais o Hélio dos Anjos ali. Ou mandou sim, né? Mexendo a Ponte Preta, 16 minutos desse segundo tempo, 0-0. Agora sim, acho que vai mexer a Ponte Preta, agora sim. Pois é, Matheus Anjos. Vai embora, Adriano Almeida. Vamos na substituição do jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira alteração do jogo, primeira alteração da Ponte Preta. Foi embora o camisa 55, Matheus Anjos, e o 34, Luiz Fernando, tá no jogo. Olha a Chape, lançamento feito na ponta esquerda, a bola corre, o Norberto acompanha, a bola para fora manual. Carlão, eu errei numa coisa. Eu disse que o Hélio dos Anjos havia dito para o Matheus Anjos: você tem 10 minutos, rapaz! Não, eu acho que ele falou: você tem 15. Ele criou aquela jogada no início, né? Com 55 segundos e mais nada. Agora vem o Luiz Fernando, que até agora também não disse a que veio, não justificou a sua contratação. É claro que ainda requer um pouco mais de ritmo de jogo, é um jogador que vem de uma lesão séria, né? Vamos ver se hoje é o jogo, vamos ver se de repente chegou a hora, né? Pois é. Vai que, né, Cabelo? Vai que, né? 17h40, segundo tempo. Toca a bola, Chapecoense, campo de ataque mais uma vez ali pelo lado esquerdo com o Jonathan. Protege a bola, chega Thiagão por baixo, faz de desvio, bota pra fora. O árbitro tá dando o escanteio que favorece a equipe da Chape, é pelo lado esquerdo. Lá do lado esquerdo, não deu não. Só deu tiro de meta. O árbitro do jogo. É isso, né, Adriano? O Jonathan ficou reclamando ali de uma falta que não aconteceu. Ele reclamou que foi chutado no tornozelo, o juiz não quis saber de entrar na reclamação do Jonathan. Tiro de meta para a Ponte, 0-0 no Majestoso. O Carlão, aquele bate-boca do Luca no começo do jogo fez bem para a Ponte Preta em relação à arbitragem, né?
Ah, o Luca é o capitão, né? Então, o capitão, além da experiência do Luca, né? Eu até disse na primeira etapa, o jogador sabe, né? O jogador é malandro, ele sabe quando o árbitro é meio... Sabe? Pra não adjetivar muito. Fala muito, o árbitro fala muito. Que dá muito espaço pra resenha, muito espaço pra conversa, vai perdendo o pulso do jogo. Então você pega o Luca, jogador que tem uma quilometragem já, é um cara bem rodado, ele vai na experiência, vai tentando intimidar através do grito, como foi, e acabou dando certo. O árbitro não tá complicando o jogo, não. Pois é. E agora uma falta ali que favorece a equipe da Chape, ali pelo lado direito, o Luizinho tá no gramado, foi atingido ali na chegada do Arthur, a falta pra Chape. 19 minutos deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. E a Chape vai mexer também daqui a pouquinho. Adriano Almeida confirma pra nós quem entra e quem sai na equipe da Chapecoense. Passamos de 19 deste segundo tempo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vamos lá então. Quem tá entrando e quem tá saindo. Substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Primeira mudança na Chapecoense, foi embora o 18, Betinho, para a entrada do camisa 13, Orejuela. O Carlão balbuciou ali, que o Kleina quer ganhar o jogo, cara. O professor entendeu que dá pra ganhar. Então o que ele fez? O Thiago Real estava aqui do lado esquerdo. Ele passa o Thiago Real por dentro para ser o cara da armação, o segundo volante ali, como ele já fez nos tempos de Ponte Preta, tem a qualidade para isso. E ele coloca o Orejuela espetado, né? Que é o cara da rapidez, é o cara do contragolpe. Muito trabalho vai ter o Norberto, o sistema defensivo da Ponte, porque o Orejuela é o cara da velocidade. Passamos de 20 minutos, toca a bola Leonaldi no campo de ataque, trabalha ali com o Pedro Júnior, devolve do Leonaldi, lá pela esquerda, camisa 50 da Ponte Preta, botou no campo de ataque, o lançamento feito, direto para fora, só arremesso manual que favorece a equipe da Chapecoense. Está lá o Rony na cobrança, vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos, é a nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Moisés Lucarelli, o placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Chapecoense. 0 para Chape. Léo Toninho na central da bola. O youtube.com/esporte CBN Campinas, o novo canal de esportes aqui da Rádio CBN Campinas. Mais uma vez mandando um grande abraço ao Cris, a Jéssica, ao Almeida, a Dani, ao Valécio, ao César. Todo mundo participando com a gente, manda sua mensagem no YouTube e também no 199-9186-9070. Além disso, confirmando, o CRB venceu fora de casa a equipe do esporte Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, viu, Cabelo? Futebol Globo CBN. 21 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0 placar do jogo. Trabalha a equipe da Macaca ali pela direita com o Leonaldi. Toca na bola para Fábio Sanches. Lá do lado esquerdo, Fábio Sanches vem trabalhando a saída de bola. Ponte Pretana vai chegando no campo de ataque. Toda fechada a equipe da Chape. Bola rolada lá pela esquerda com o Arthur, que devolve lá atrás com o Thiago Oliveira. Começa de novo na zaga Macaca. Oi, Dri. No momento em que é divulgado o público e renda no estádio Moisés Lucarelli, para a minha surpresa e felizmente, um público maior do que aquele que eu esperava. 2.234 pessoas no Majestoso para uma renda de R$ 36.100. 2.200. Teve jogo com 2.400, teve jogo com 2.600. E a média da Ponte Preta em campo, né, Carlão? O horário também não atrapalha, o time não ajuda, a campanha também, mas terça-feira, 9h30 é dureza, né, pro torcedor. Não só pro torcedor. Tem toda semana pela frente. Pois é. Nem um feriadinho, Nem um feriadinho, acordar antes do sol, não é fácil não. Não. Toca a bola, Luca, ali de cabeça, toca a bola, sobra com o Fábio Sanches. Zagueiro da Ponte Preta domina ali à frente do Jonathan. Já toca no Tiagão, sai trabalhando a equipe da Ponte Preta mais uma vez, buscando o campo de ataque pela direita do Norberto. Orejuela encosta na cobertura, o Norberto puxa ali pelo meio, toca mais atrás com o Thiago Oliveira, recebe a bola o zagueiro, vem caminhando mais uma vez pro campo de ataque, fez o passe ali com o Amaral. Rola a bola pelo lado esquerdo, vem buscar o jogo Pedro Júnior, devolve mais uma vez no Amaral. Dá aquela esticada na ponta direita, é pro Luiz Fernando que recebeu, dominou, brigou pela bola, fica com ela, carrega na linha de fundo, fez a finta bonita pra cima do Orejuela, ajeitou na perna canhota, levantamento na área, sobra de bola batida, pra fora do gol!
Júnior perde a melhor chance do jogo. Cruzamento do Luiz Fernando, atrás do zagueiro Pedro Júnior, dominou, encheu o pé, a bola subiu longe do gol, se perde em linha de fundo, desperdiça a melhor chance do jogo, Adriano Almeida. E poderia ser o gol da vitória ponte pretana. Agora o detalhe é que o Luiz Fernando fez mais em 5 minutos em campo do que o Matheus Anjos em 60, 70 minutos que teve a oportunidade, porque ele deu um drible seco, limpou a jogada e fez um cruzamento lá no segundo pau, certinho nos pés do Pedro Júnior. E aí o Pedro Júnior podia ter enchido, ele encheu o pé, só que ela subiu demais, encheu o pé na bola no lugar errado. E aí só tiro de meta, depois até reclamou um escanteio, sem motivos, tiro de meta para Chape 0-0. Mexeu a ponte mais uma vez, daqui a pouquinho Adriano Almeida confirma quem está entrando, quem está saindo da equipe da Macaca. Mexeu mais uma vez o Hélio dos Anjos. Desperdiça, que oportunidade desperdiçou, hein? Olha a Macaca, vem para o campo de ataque lá pela esquerda, vem carregando o campo de ataque. Buscou o espaço, preparou ali para a intermediária. Brecou, olhou. Toca na bola, Norberto recebe pela direita. Marcação imposta para cima do Norberto. Já toca no Luiz Fernando. E uma pedalada, puxou pelo meio. Trabalhou bem o lance, botou na frente do goleiro. Norberto vem na briga pela bola, Wagner. Faz a defesa em 2 tempos, o goleiro da equipe da Chapecoense. Fica todo mundo pedindo impedimento ali. O auxiliar não deu impedimento, não. Norberto saiu na cara do goleiro ali por muito pouco. Não toca na bola primeiro, Adriano Almeida. E a minha impressão é que realmente não tava. Mais uma jogadaça do Luiz Fernando. O Carlão, acho que hoje vai acertar, porque ele falou, quem sabe? O Luiz Fernando ainda não engrenou. Quem sabe? Eu acho que é hoje, hein? Pois é. E a ponte mexeu. Então vamos lá. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Segunda alteração do time ponte pretano, foi embora o camisa 11, Pedro Júnior, para a entrada do 8, Dodô. A Chape tá mexendo por atacado e eu vou confirmar daqui a pouquinho, tá, Cabela? A Ponte Preta vai tocando a bola, vem para o campo de ataque, trabalhou ali pelo lado esquerdo, a Chape recupera a bola, vem para o ataque, Thiago Real caiu, pediu falta, o árbitro anotou, é falta que favorece a equipe da Chapecoense ali pelo lado esquerdo. 26 minutos passados deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Futebol, CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Olha a Ponte Preta, vem com o Leonardo, a saída de bola pela direita, foi tocado por trás, leva vantagem de calcanhar, Fecim tocou para Luiz Fernando, lado direito, pintou cruzamento, vem pelo meio, a bola tá viva no meio, chegou atrasado do lance, quem chega é o zagueiro para fazer o corte, a bola atravessa o campo, vem com o Fábio Sanches brigando pela bola lá do outro lado, tem jogador novo também na Chape, daqui a pouquinho, Adriano Almeida confirma, entrada e saída, tá jogando errado a equipe da Ponte Preta, vem ali pelo meio a Chape, na recuperação, Thiago Real, rola a bola pela intermediária, faz a abertura pela direita, Rony, se apresenta no campo de ataque, Claudinho recebe Luizinho lá pelo lado esquerdo, faz o domínio, encara a marcação do Jean Carlos para cima dele, faz a finta, toca no meio, vai trabalhando a equipe da Chapecoense no campo de ataque, parece que o jogo tá mais aberto, hein? Daqui a pouquinho ela viu o Carlão, hein? Tá aberto o jogo, hein? Toca a bola a equipe da Chape, recua no campo defensivo, começa com o Léo, tudo de novo lá atrás, o Frazão faz o domínio do círculo central do campo, já rola a bola com o Fernando do lado esquerdo, deu um tapa nela, ali pro Orejuela, chega Leonardo por baixo para fazer a roubada, Luiz Fernando faz a proteção, fica pedindo falta, o árbitro disse que não foi nada, Luiz Fernando para no jogo, o Hélio Santos vai à loucura ali na lateral do campo, a bola subiu, desceu, trabalha mais uma vez a equipe da Macaca, Norberto toca de cabeça, chegou rasgando por baixo a zaga da Chapecoense, joga a bola, foi na contramão, Norberto, ele chegava ali na proteção, o Marcelo Freitas comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca pela direita, Adriano Almeida. O lado direito da Ponte Preta tá dando trabalho para a marcação da Chapecoense. Agora foi o Marcelo Freitas, ele realmente coloca o braço nas costas do Norberto, depois reclama muito com a arbitragem
mas não teve como. Apesar disso, a Ponte ainda lidera no número de faltas, cometeu 16 contra 12 da Chape. Muito bem, 28 minutos deste segundo tempo, tá 0-0, tem falta para Macaca ali pela direita, daqui a pouquinho a Adriana confirma as substituições. Depois desse lance, vamos para a falta, vamos para a cobrança da falta. A Macaca tem falta, 28 minutos, é um segundo tempo. Luiz Fernando tá na cobrança, todo mundo na área, 28 minutos, aumenta o volume, torcedor da Macaca, vem comigo. Quem sabe agora, torcedor da Ponte. Luiz Fernando autoriza o árbitro, correu pra bola, o 34 da Macaca, pintou levantamento, primeiro pau, a zaga faz o quarto, sobra com o Leonardo e bateu pra fora do gol! Sobe demais a bola, só a linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe da Chape. Substituição no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas alterações na Chapecoense, foi embora o 49, Claudinho, para a entrada do 38, Matheus Bianchi. E quem saiu também foi o 39, Jonathan, para a entrada do 73, Derek. A Ponte Preta também mexeu mais uma vez, saiu o Arthur, camisa 15, para a entrada do 26, Jean Carlos. Muito bem, Derek na equipe da Chapecoense com a camisa 73, certo? Correto, e Matheus Bianchi com a 38, Cabelo. Muito bem, deixa eu acertando aqui, pronto, ajustando ali, vamos acertar lá. Olha, a Chapecoense chegou na cara do gol, a batida, Kaique França! Defesaça do goleiro da Ponte! Na saída errada de bola, o Derek saiu na cara do Kaique França, que fez uma defesaça. Tem 3 jogadores caídos, 2 da Ponte e um da Chape. Diz aí, Adriana Almeida. E agora quem vai levar cartão amarelo é o Felipe Amaral, porque fez uma falta para parar realmente a jogada, e aí a arbitragem entendeu como vantagem, depois foi feito ali o milagre do Kaique França, e agora os jogadores da Chapecoense todos vão para cima do árbitro, entendendo que era um lance para expulsão. E o juiz pedindo para todo mundo sair, para todo mundo se afastar, e ainda tem jogador caído no gramado. Vamos confirmar quem é, e o Thiago Real ali argumentando demais. Olha, confesso mais uma vez que poderia novamente a Ponte Preta ficar com um jogador a menos. Pois é, quem já tem cartão na Ponte é o Leonaldi, né? E o Thiago Oliveira. Isso. Mas, na verdade, o que a Chapecoense argumenta, eu imagino, é que era um último homem ali e que foi uma falta realmente para expulsão. Na verdade, o Amaral não era o último homem, mas a violência da falta poderia ser considerada expulsão. Ele chega atrasado no lance, né? E acaba errando a bola e chuta só o jogador da equipe da Chape, né, Carlão? Então, é um lance ali que... Aí vai na interpretação do árbitro, né? Acho que dá pra passar. Acho que dá pra aplicar o cartão amarelo, embora tenha sido, sim, uma falta dura. Agora, essa falta, ela se origina através da saída de bola do Thiagão, né? Tá de brincadeira o Thiagão. Pô, quer sair jogando, quebra essa bola. Ele adiantou, aí deu todo esse transtorno. Olha só o que fez essa miscelânea do Thiagão. Quase saiu o gol da Chapecoense. O Amaral teve que fazer essa falta, porque senão o cara da Chape ia sair na frente do gol. Ele vai ficar pendurado com o cartão amarelo. Dependendo da interpretação, pode até expulsar o jogador da Ponte por uma irresponsabilidade do seu Thiago Oliveira. Sai simples, Thiagão. Você não é o Baresi. Sai simples, toca de lado. Se não deu pra tocar de lado, quebra essa bola. Tá passando no replay, ó. Quebra a bola, não tem que sair jogando, Tem 2 jogadores na marcação alta da Chape. Pediu, e aí compromete aí o menino Amaral, que teve que fazer a falta. E uma defesaça do Kaique França, também, que salvou a equipe da Macaca do primeiro gol da Chapecoense. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN de Campinas. 32, é o segundo tempo de bola rolando. O placar CBN de Campinas está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Chapecoense. Também 0 para Chapecoense, central da bola, Léo Toninho. O Renatão aqui falando que estou no estádio Moisés Lucarelli ouvindo vocês. Olha que jogo feio, hein? O jogo deu uma melhoradinha, mas o Renatão lá no Majestoso. Um grande abraço a toda a torcida da Ponte no Majestoso, acompanhando aí a Rádio CBN Campinas. E claro, manda sua mensagem no 19991869070. Placares da Libertadores da América, o Palmeiras faz 4-1, hein? Palmeiras
4-1. No Deportivo Táchira, adivinha com quem? Ele mesmo, Scarpa. E o Flamengo amplia com Pedro. Agora Flamengo 2, Sporting Cristal 0. Futebol Globo CBN. Pois é, a Ponte mexeu de novo e daqui a pouco André Almeida confirma. 33 minutos deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. A Ponte Preta até que melhorou ali pela direita com a entrada do Luiz Fernando, o Carlão, mas parece que a Chapecoense já se ajeitou na marcação. É, uma marcação forte, uma marcação ferrenha, um contragolpe muito bem encaixado, né? Ainda mais com a defesa da Ponte colaborando. O jogo ficou muito franco, tendência até de sair algum golzinho aí. Mas é uma Ponte que briga, realmente a entrada do Luiz Fernando ajudou demais aqui pelo setor direito, trabalhando bem com o Norberto, mas a Chape melhorou também. Vem Chapecoense para o campo de ataque lá pelo lado direito, carregando a bola por ali o Luizinho, breca, olha de um lado, carrega do outro, tenta a finta, vem por baixo, o Amaral faz a roubada de bola, já despacha para o campo de ataque, tem jogador caído, mas a esticada de bola é lá pelo lado esquerdo, saiu o Wagner do gol para botar para fora. Emmanuel que favorece a equipe da Macaca lá pela esquerda, tem jogador caído, parece que é o Fecim que caiu ali. Tá deitado no gramado, tá sentindo o jogador da Ponte Preta. E a Ponte mexeu mais uma vez, né? Vamos conferir? Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mais uma alteração, a quarta na Ponte Preta, foi embora o camisa 10, Luca, quase 20 dias aí sem entrar em campo, então cansou o Luca. Para a entrada do 16, Ramírez está no jogo. Muito bem, Ramírez está em campo, e eu tô vendo ali o Jean Carlos caído ali, sentindo, e a Ponte, não, já, o Hélio dos Anjos já parou 3 vezes, né? Não pode parar mais, né? E a substituição do Luiz Fernando já foi com 15 minutos, então foi o primeiro. Depois parou para Jean Carlos e Dodô entrarem, e agora o Ramírez, que não pode parar mais. Substituição na Ponte não tem mais. Olha o Norberto, é o novo capitão da Macaca, vem para o campo de ataque, faz de domínio, rola a bola ali pela meia, Leonaldi trabalhou, fez o toque para o Fecim, chegou por baixo para fazer o corte, o Frazan. Sopra de bola ali no círculo central do gramado com a Ponte Preta. O Fábio Sanches vem com ela, faz o domínio. 35, o toque CBN marcou. Rola a bola com o Jean Carlos aberto lá pelo lado esquerdo. Tenta brigar pela bola, chega por baixo a marcação para fazer o corte. A bola tocada lá atrás. Kaique França faz o domínio para sair jogando. Ali com o Tiagão no intermediário defensivo da Macaca. Já passamos de 35. Trabalha a equipe da Macaca que vem para o campo de ataque com o Thiago Oliveira. Deu um tapa na bola ali pela direita com o Luiz Fernando. Deixou de primeira para o Leonaldo. Protege, devolve lá atrás com o Tiagão, já domina, rola a bola com o Fábio Sanches, vai tocando a bola de um lado, de outro, 0-0, placar ruim para Ponte Preta, em casa, tá empatando, vem de 2 derrotas, rola a bola lá pro lado esquerdo com o Dodô, faz o domínio, puxa pelo meio, marcação encosta, tomou uma paulada, Dodô levou vantagem, a equipe da Macaca, lançamento feito para a grande área, sobe para fazer o corte, domina no peito, Orejuela, sai jogando para a equipe da Chape, ali pelo meio vem Ponte Preta, aperta a marcação, o Fecim não consegue chegar na bola, agora sim chegou, mas cometeu a falta. Comete a falta para cima do Bianchi, é falta que favorece a equipe da Chapecoense no campo defensivo. Carlão se fechou totalmente ali a equipe da Chape no meio campo, só esperando para dar o bote na equipe da Ponte Preta que vem para cima. É, e o Gilson ajustou ali o setor esquerdo de defesa, né, com o Orejuela e com o Fernando. Tanto é que o Luiz Fernando da Ponte já não consegue trabalhar por aquele setor, ele que começou tão bem a partir da sua entrada. E o próprio Norberto já não faz as ultrapassagens. A Chape melhor que a Ponte, já agrupa mais no meio campo, tem o contragolpe à disposição e a Ponte vai na dela aí tentando encontrar algum espaço para marcar um golzinho, mas muito equilibrado até aqui. Sobra de bola com o Norberto, toca com o Fecim, escapa da marcação do primeiro, rola do lado, Amaralzinho vem com ela ali pelo círculo central do campo, tem um tapa na bola pro Dodô, aberto lado esquerdo, o Jean Carlos vai passando lotado, o Dodô faz o break, gira o corpo, busca espaço, pensa, tentou cruzamento, bateu no zagueiro, brigou mais uma vez o Dodô pela bola, bola espirrada, sobra com o Amaral, Amaral ajeita na perna direita, lançamento na área, o desvio de cabeça pelo meio, vem Fernando para fazer o corte, a bola subiu, desceu, tenta sair jogando a equipe da Chapecoense, a Ponte fica sempre com a segunda bola, tá dando certo para Ponte Preta, neste momento a segunda bola, vem com o Tiagão, já vem pro campo de ataque mais uma vez, rola a bola ali pelo meio, Luiz Fernando abriu, Norberto ficou com ela, devolveu pro Luiz Fernando, assim não, Norberto, você chutou ali, não posso falar, ele toca a bola, mas chutou mal demais, Adriano Almeida.
O Norberto parece que já cansou, né? Ele que também tá voltando de lesão, mas o primeiro tempo do Norberto não comprometeu. Agora, o segundo tempo, e o Norberto era o que estava menos cotado para voltar dos lesionados hoje. Voltou e, assim, diferentemente do Luca e do Pedro Júnior, que já foram substituídos, ele vai até o fim aí. Tomara que não comprometa mais. Pois é, eu tô até respirando aqui, viu, Carlão? Porque não pode fazer um passe daquele jeito no lançamento desse da ponte, né? Quem é da bola sabe o que você está pensando. Foi o famoso raspa, né? Pois é. Displicente, vamos falar, displicente, né? Tá louco. 38:20, segundo tempo, 0-0, tem arremesso pra Chape ali pela esquerda, o Fernando chega no arremesso, joga lá na frente, o lançamento foi feito lá na frente pro Derek, girou o corpo, pintou o cruzamento na área, passa por todo mundo, se esticou todo ali pelo meio pra chegar na bola, não conseguiu Bianchi, sombra de bola com a equipe da Macaca na saída, tenta sair rápido, passe errado, o Marcelo Freitas fica com ela, domina, rola a bola ali pelo lado esquerdo com o Derek, mais uma vez, fez o passe pelo meio, a bola enfiada, Bianchi na cara do gol, a batida, pra fora do gol! O Derek perdeu o gol feito. Já subiu a bandeira lá do auxiliar número 1, mas deu o impedimento do ataque da Chapecoense. O torcedor da Macaca engoliu grosso nesse momento ali, respirou fundo. Adriano Almeida. E um impedimento mínimo ali, viu, Cabela? Por muito pouco, o Derek não estava na mesma linha do zagueiro da Ponte. E a hora que ele recebeu, eu acho que ele já também não chutou com tanta confiança, porque o bandeira foi muito rápido ali ao levantar a bandeira, assinalando o impedimento. Melhor para a Ponte, porque segue 0-0. E vem pro campo de ataque com o Luiz Fernando, faz a finta, puxa pelo meio, vai na briga, tentou a tabela, bola enfiada pela direita, Norberto tenta a finta, perde a bola, recupera mais uma vez o Fernando para sair jogando do lado esquerdo com o Orejuela, fez a tabelinha, bola enfiada ali pela meia, sai trabalhando, Orejuela já recebe no campo de ataque, faz o break da frente do Leonardo, breca, espera o jogo, faz o lançamento para ninguém. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Torcedor da Macaca, manda um WhatsApp aí, fala que tá achando aí da Macaca, 991869070, manda seu recado, tá interagindo com a gente e achando o que você acha dessa Macaca que tá em campo. Norberto recebe na direita, bola rolada mais atrás, trabalha com o Thiago, olha o zagueirão armando a Ponte Preta no ataque. Thiagão tocou, Luiz Fernando recebeu, fez o passe na entrada da área. Era pro Ramires que não consegue domínio, a bola sobra com o Wagner, o goleiro da Chape, Adriano Almeida. A Ponte tentou organizar um pouco uma jogada ali com o Ramires, que entrou agora há pouco. A bola não chegou para ele com qualidade e aí ficou fácil para o Wagner. Wagner que já repôs a bola, olha a Chape aí. Vem Chape para o campo de ataque, lançamento feito ali pela intermediária, vem Norberto. Faz o corte, mas o árbitro volta atrás, pega uma falta do Jean Carlos. Ali em cima do jogador da Chapecoense que chegava, parece que era o Luizinho que estava no lance ali, ele que recebe a falta, é falta que favorece a equipe da Chapecoense e também vai mexer pela última vez, daqui a pouquinho a Adriana confirma. Vamos girar? Tempo e placar do jogo do futebol, CBN Campinas. 41 minutos é o segundo tempo. Reta final de jogo. No Moisés do Carelli, o placar está assim, ó. Ponte Preta 0. Chapecoense também 0. Léo Torim. youtube.com/esportecbn Campinas, o novo canal de esportes aqui da Rádio CBN. O César fala, joga pelo lado, joga pelo... Tá cantando a jogada aí o César, hein? Confirmando o Libertadores da América, jogo em andamento, em segundo tempo, 43, segue Palmeiras 4, Deportivo Táchira 1. Futebol Globo CBN. Muito bem, vamos lá com as substituições da Chape. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Duas mudanças, duas últimas na Chape. Foi embora o camisa 10, Thiago Real, para a entrada do 32, Lima. Quem deixou o campo também foi o 20, Luizinho, para a entrada do 25, Maranhão, que um dia defendeu
as cores da Ponte Preta. E só mais uma informação, Jean Carlos, lateral esquerdo da Ponte, tomou cartão amarelo. Falta cobrada, vem bola pra grande área, sobe a zaga da Macaca, faz o corte, ela sobra com o Amaral, toca na bola, Fecinho já recebe, escapa da marcação do primeiro, no segundo ele faz o toque é feito com o Luiz Fernando lá pelo lado esquerdo, tenta o passe, chutou de tornozelo, ficou fácil ali pro Marcelo Freitas, ele dá um tapa na bola, responde Fábio Sanches, devolve a Ponte Preta com o Dodô no campo de ataque, lançamento feito na frente pro Ramires, chega antes dele para fazer o corte o Frazan, bota para fora, manual para Ponte Preta lá direito, o campo de ataque, vai se ajeitando ali o Norberto para fazer a cobrança, com as mãos ele busca alguém pro passe, tem Luiz Fernando na área, tem mais atrás o Dodô, é Dodô que recebe, já domina, coloca no gramado, ajeita na perna direita, fez o passe com o Leonaldo, encarou a marcação, brecou, abriu com o Norberto novamente pela direita, pintou levantamento na área, Fecim sobe de cabeça, a bola escapuliu, passou por todo mundo, sobrou lá pelo lado esquerdo para Luiz Fernando, não consegue a batida, chega o zagueiro para fazer o quarto e botar para fora em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, vem para cima, Ponte Preta, finalzinho de jogo, 43, segundo tempo, já faz o lançamento com as mãos para a grande área, passa por todo mundo, o zagueiro corta, sobra de bola, com o Amaral, bateu cruzado, desvio para fora do gol! Escanteio para Macaca, é pela esquerda, Adriana. Uma tentativa num chute rasteiro, que tinha endereço. Mas aí a bola desviou no meio do caminho, desviou no Frazan. A Ponte Preta tenta, mais um escanteio, pode ser a última chance da Macaca no jogo. Escanteio para Ponte, é o sexto do jogo para a equipe da Macaca, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, quem sabe agora, torcedor da Ponte. Aumenta o volume do somzão da CBN. Tá caído o Marcelo Freitas. Tá pedindo atendimento médico lá na área. Tá tudo bem com ele, já vai se levantando. O árbitro olhou pra ele e falou, não tem mais ninguém pra entrar. Já entrou todo mundo, pode levantar e vamos pro jogo. É escanteio que favorece a equipe da Macaca. É lá pelo lado esquerdo, vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá dentro. Autoriza o árbitro, vem comigo o torcedor da Macaca. Escanteio cobrado, bola levantada na grande área. Sobe de cabeça o desvio. Vem pelo meio, chega a zaga da Chapecoense pra fazer o corte. E sai em contra-golpe, vem com o Orejuela, puxando o contra-golpe da equipe da Chape, barra o Fecinho ali pelo meio, comete falta, o árbitro da vantagem, chegou na frente, lançamento feito na área, batida pra fora do gol! Lima! No primeiro toque do 32 na bola, joga pra cima, sobe a bola, desperdiça o gol mais feito do jogo, a equipe da Chapecoense, Adriano Almeida! Você disse tudo, o gol mais feito do jogo, a melhor chance do jogo aos 44 do segundo tempo é da Chapecoense, um contra-ataque quase fatal, puxado pelo lado esquerdo. E aí um toque, o Lima, sozinho, na cara do Kaique França. Só que ele tinha que chutar rápido. E aí a rapidez evitou a precisão máxima. Bola por cima do gol. Tiro de meta 0-0. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Leonaldo recebeu a falta, quis cobrar rapidinho ali, o árbitro falou que não, volta de novo, começa de novo a cobrança da falta. Falta para Ponte já cobrada, sai trabalhando mais uma vez o Amaral com ela, rola a bola com o Leonaldo pela direita, ele recebe, domina, fez o passe com o Norberto, saiu com a bola e tudo. Só arremesso manual para a equipe da Chapecoense. Em 8 de acréscimo, é isso, Adriano Almeida? Acho que é 5. Sim. Não, deve ser 5. A placa subiu um 80-05. É um pisca aí fica danado difícil ali, entender, né, Cabelo? É isso. Acho que Vamos é a 50. Sim. Vamos a 50. Vamos a 50. Estamos dentro. Vem bola para grande área. Lançamento feito ali pela intermediária. Sobe a zaga da equipe da Chapecoense. Bola recuada lá com o Wagner. O Ramires vai para cima. O Wagner no bicão na bola. Joga para o campo de ataque. Lançamento feito. Bola direto para fora. Arremesso manual para Macaca. Tem arremesso, tem pressa Ponte. 46. Aí o toque CBN marcando de 46. Tem mais quarto do jogo. Kaique França dá um bicão na bola. Despacha para o campo de ataque. Lançamento feito lá na frente. Fecinho sobe de cabeça. Não acha nada. Quem chega rasgando ali pelo meio, Marcelo Freitas faz o domínio, toca na bola, carrega, vem pro campo de ataque, vai pro gramado, pede falta, o árbitro anota. Falta na experiência do Marcelo, é falta para Chapecoense. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Falta para Chapecoense, Marcelo Freitas tá lá na cobrança ainda mais. Demora demais para fazer a cobrança, o árbitro não fala nada, Ponte aperta, rouba a bola, sai trabalhando, Luiz Fernando puxa o contra-golpe, tocou no Dodô, encostou a marcação para cima dele, não consegue o domínio, briga pela bola o Fecim, a bola espirrada, mais uma vez a bola chega ali para cima do Fernando, Fecim chega empurrando, cometendo falta, jogo parado e mais um minuto vai ser botado ali na conta da Chapecoense, Adriano Almeida. Mais uma vez,
E agora o Gilson Kleina e o Hélio dos Anjos. O Kleina falando que o jogo acabou, porque pra ele um pontinho tá ótimo. E o Hélio dos Anjos ainda colocando pilha, porque tem 3 minutos e a Ponte ainda pode tentar alguma coisa. Tá lá o Wagner. Foi lá, botou a bola ali 1 centímetro à frente para fazer a cobrança, o goleiro da equipe da Chape. 47-40, reta final de jogo, segundo tempo. Bota a bola no campo de ataque, a equipe da Chape, lançamento do Luiz Fernando. Chega ali o Orejuela, consegue tocar na bola, sobra com o Fábio Sanches. Devolve a Ponte Preta no campo de ataque, sobe todo mundo, ninguém acha nada. Só o Frazan que faz o corte de cabeça, ela sobra pela intermediária com o Bianchi. Já despacha no campo de ataque, Thiagão recuou de cabeça, esquisito, pega o goleiro! O Thiagão recuou ali numa fogueira danada para o Kaique França, que conseguiu fazer a defesa. Repõe a Ponte Preta no campo de ataque. Fecim ali pelo meio. O árbitro está pegando uma falta. Não é sobre o Fecim. É um toque de mão do Ramires ali no ataque Ponte Pretano. É isso, Adriana? É isso mesmo. Ele pegou uma falta do ataque Ponte Pretano e a Chapecoense agora, obedecendo às ordens do Gilson Kleina, sem pressa alguma, 0-0, vai indo com 1 pontinho na bagagem para Chapecó. 48,5. Falta cobrada, lançamento feito, sobe de cabeça o Leonaldo. Responde a Chapecoense, Norberto bem para colocar a bola para fora. O Leonaldo evita, saída, bota na frente, o lançamento feito, não, a bola saiu. Arremesso é manual que favorece a equipe da Chapecoense no campo de ataque ali do lado esquerdo. Vai terminar o jogo, vamos entrar no último giro do ponteiro. Arremesso manual é para a Chapecoense do lado esquerdo. Tá ali o Fernando para fazer a cobrança com as mãos. Vai chegando ali próximo a ele para receber a bola o Lima. Ele prefere o toque mais à frente. Na frente é com o Derek. Bola volta no Fernando, toca na bola, a Ponte evita a saída, dá um bicão nela, joga para o campo de ataque, chega Fecim, vai na briga pela bola, Fecim bota o corpo à frente, ganha na corrida, passa à frente do Marcelo Freitas, ele vai invadindo a área, vai chegando lá na frente, a batida, toque feito, curtinho, pega o goleiro! Ele buscava o canto esquerdo do Wagner, se esticou todo, o goleiro botou para escanteio. Escanteio para Macaca do lado direito do último lance do jogo, Adriano Almeida. Foi aquele sprint final do Fecim, que tá voltando de contusão, não tá na sua melhor forma física, mas ainda assim ele ganhou. Eu achei que ele ia rolar pro Jean Carlos, que abriu os braços, porque ele tava livre. Mas ele tentou no canto esquerdo do Wagner. Escanteio para Macaco, último jogo do jogo Norberto. Norberto, bola levantada na área, chega a zaga da Chapecoense, dá um bico na bola, tiro de lá. Bola sobra ali pelo círculo central do gramado com o Leonaldo, toca de cabeça na bola, vai sobrando do lado esquerdo, vem Luiz Fernando, já devolve a bola no campo de ataque, o lançamento foi feito pro Norberto, protege 50 minutos, já passamos de 50, vai terminar o jogo, apita o árbitro! Fim de papo, fim de jogo. No Moisés Lucarelli, o empate em 0-0. Vem aí, central da bola, Léo Tonin. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação, Léo Tonin. Minutos, papo final no estádio Moisés Lucarelli. E Macaquinho empatou o jogo, hein? Empate 0-0 diante da equipe da Chapecoense. Vamos agora escolher o craque do jogo. Daqui a pouco vem craque do jogo, Rodrigo. Os jogadores estão saindo, mas ainda estão conversando aqui com o árbitro da partida. Ei, rádio que eu amo demais, hein? Pressa, hein, pai? Pressa. É que falou pra agilizar o movimento. Deixa, agora vai. Agora vamos então para o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos. Pisos laminados e vinílicos. Cabelinha, o craque do jogo, Cabelinha. Olha, entre mortos e feridos aqui, eu vou ficar com o Luiz Fernando, que entrou no segundo tempo, deu uma pequena mudada na cara da Ponte Preta. Luiz Fernando. Tá aí, Luiz Fernando, então volta, Cabelinha. Satisfação, parabéns por mais uma jornada. Não saiu gol, mas daqui a pouco sai, Cabelinha. Bom retorno, viu? Um abraço, até amanhã, 11h30. É isso. Dri, craque do jogo. Eu gostei do Luiz Fernando também, mas foi pouquinho tempo e ele não mudou a história do jogo. Pra mim, quem mudou a história do jogo foi o Kaique França naquela bola que foi falta, foi erro do Thiagão. E ele tava ali com aquele pé esquerdo pra pelo menos garantir o 0-0. Então, pra mim, de novo, mais uma vez, Kaique França, o craque do jogo. E próximo jogo da Macaca diante do Sport, né? Próxima terça-feira tem um tempinho de folga, não só o Sport, não só a Ponte, mas também a repórter, Dri, né, Dri? Semana cheia de novo pra Ponte tentar se ajustar, né? Porque já são 4 jogos sem um resultado positivo. Pedreira, hein? Fora de casa, o Sport que tá no G4.
Vamos ver aí como é que vai ser a preparação. Ótima noite pra todos. Valeu, Dri, aquele abraço, parabéns demais. Carlão, pra você. Eu vou ficar com o Kaique também, que fez... Não que o ataque da Chape tenha sido tão efetivo, mas se redimiu do que aconteceu na última rodada, né? Então eu fico com o Kaique França, o ataque pouco produziu, o Luiz Fernando deu uma movimentação legal, diferente do que foi no primeiro tempo, mas eu fico com o Kaique. Wagner também fez boa partida. Boa, tá aí então, Kaique eleito, o craque do jogo, 11 horas e 26 minutos, um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente já volta com um comentário Está construindo do ou jogo reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Você está procurando um ERP para sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19 3794 1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços, Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. É 11 horas e 29 minutos, Carlão. O Macaco empatou e agora tem o esporte pela frente. Pra Ponte mais uma vez, né? O time não tem força para vencer as partidas, quando joga em casa e precisa propor o jogo, sofre ainda mais, né? E fora a gente sabe que Série B é difícil você conquistar pontos, ainda mais uma equipe tão limitada. Fica nítido a necessidade de um jogador de criação. O Luiz Fernando entrou e deu uma dinâmica diferente, mesmo assim muito pouco ainda para conduzir a equipe da Ponte à vitória. Quando teve uma possibilidade com o Pedro Júnior ali, acho que a ansiedade falou mais alto, ele acabou pecando na finalização. Defensivamente hoje o time sofreu algumas situações, mas não tomou gol. O Kaique trabalhou, não muito, mas quando precisou dos seus trabalhos ele foi bem.
Mas o torcedor da Ponte tem que estar preparado. O futuro não é legal, não. Vai sofrer demais nessa Série C, nessa Série B. Olha, já tô falando, né? É apenas a vai sofrer demais ainda na Série B, né, Léo? Que fique na Série B, pelo amor de Deus. Tá difícil aqui, quem dirá lá embaixo? Pelo amor, mas tá aí. Foi justo o resultado, não tem o que falar. Coragem. Carlão, satisfação mais uma vez. Valeu, Leozinho. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu. Tá aí, Carlão de Freitas brilhantemente comentou o jogo, que não foi tão brilhante pra Ponte 0x0 diante da Chape, eu vim de CBN. Aquele abraço, até a próxima. Portanto, Carlão de Freitas com o comentário do jogo. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 24 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia: reduzir a evasão e abandono escolar.